Bate-bola com o presidente. Apresentação: Marcos Muniz. Nos comentários, Chinito. Militão Produções. Aqui você se diverte. Rádio Itaquera FM. Toda sexta-feira, a partir das 20 horas, estaremos eu aqui, Chinitão direto de Curitiba, e Antônio Primos, nossa última contratação ao peso de ouro, e sempre um convidado especial. Lembrando que isso tudo tem um apoio da ACEMI, a Associação dos Comerciantes, Empresários e Moradores de Itaquera, seguradora Seguro que é seu, e ao Marmitex da Tica, restaurante da Tica. Você que amanhã quer comer uma feijoada, hein, Primos? Lá na Batista Conte, aquele Marmitex está servido, é só chegar e daqui a pouco vamos falar mais. E sem muitas delongas também, na contenção, Hugo Militão, o famoso Bin Laden, fazendo aqui a live, que você pode vir no canal do Militão também, que é o Militão Produções. Militão Produções, só chegar lá no YouTube, que você vai acompanhar nós aqui na íntegra. Muito boa noite, meu amigo, meu irmão Antônio Primo, seja bem-vindo. É isso aí, boa noite. Aqui, mais uma vez, tendo o prazer de estar aqui na nossa RNC Itaquera. Antônio Primos, o cabeça dinossauro, de volta aqui à nossa Bate-Caverna, transmitindo diretamente do programa do Chinito, o presidente da ACEMI. Quando fala bate-bola com o presidente, o pessoal fala, mas que presidente, né? Presidente da ACEMI, Associação dos Comerciantes, Moradores e Empresários de Itaquera. Hoje nós estamos com um convidado ilustre aqui, como sempre, todos os nossos convidados são muito importantes, pessoas que têm um destaque aqui no nosso cenário de Itaquera, o nosso cenário aqui da Zona Leste. E hoje nós estamos aí com o Marcos Falcon, né? Falei o nome certo? Marcos Falcon, que é um senhor aqui também, um pesquisador, um estudioso sobre a história de Itaquera. E vamos dividir os microfones aqui, é um bate-bola mesmo, eu bato aqui, você rebate, vamos lá. Vamos lá, eu vou ter capacidade de acompanhar o raciocínio de vocês, né? Imagina. Quem tá aqui, né? Tá um historiador, um professor, meu amigo, o negócio aqui é louco, hein? Toda sexta-feira, a partir das 20 horas, aqui na primeira do seu Daio, 87,5, nosso site www.rcitaquera.com.br e também nos aplicativos Rádios Nex e Rádios Brasil. Quer mandar sua pergunta, sua sugestão? 911 São Paulo, 98873-6742. Repita, 98873-6742. Seu Falcão, o microfone é todo seu, pode se apresentar para poucas pessoas que não conhecem, né? Eu já puxamos aqui a ficha. Manda lá no Falcão do Morro, ele, Cobrinha, Alex e companhia. E fora as histórias de Itaquera, que desde a fundação até os dias de hoje vão tentar... como fala para você que tem um português rico... Nós vamos tentar sintetizar aqui o máximo possível, porque o histórico dele é muito grande. É por isso que eu gosto de estar com pessoas inteligentes. Sintetizar. Mais um que eu vou aprendendo aqui. Né? Condensar. Condensar, tá vendo? Por isso que eu gosto do professor Primos, que a gente aprende o linguajar português, que está ali na sua frente, mas você esquece de praticar. E na rádio estamos aqui para te ensinar. Olha, até isso aí, né? Porque rádio é cultura, né? Bem, boa noite, pessoal, para todos, né? Boa noite para os ouvintes da rádio, né? Boa noite para os meus convidados também, que eu distribuí na minha rede, na internet, que estarei aqui hoje, então provavelmente vocês terão novos ouvintes, né? E boa noite para vocês, que tocam essa rádio aqui, que fazem um trabalho brilhante, sempre no intuito de estar divulgando o nosso bairro, né? Como vocês sabem, eu estou fora de Itaquera já há algum tempo, né? Mas tem aquela velha frase de que você saiu de Itaquera, mas Itaquera não sai de você nunca, né? Então eu tento o tempo todo, quando sou convidado por alguém, qualquer que seja a mídia, né, para falar sobre Itaquera ou para escrever sobre Itaquera, são convites irrecusáveis, né? E principalmente um convite me partindo do presidente, né? Do Chinito, com quem eu tenho uma amizade de longos e longos tempos, né? Trocamos muito pontapé jogando bola nessa várzea, né? Mas tem um caso especial que eu gostaria de contar, uma historinha para vocês, para iniciarmos o nosso bate-papo, se você me permite, primo. Tá? Claro, fica à vontade. Que eu tenho uma relação ímpar com o Chinito, uma vez que, se não fosse a avó do Chinito, eu não estaria aqui hoje dando essa entrevista, né? 74 anos atrás, minha mãe, já com uma idade um pouco mais avançada, né? Tendo uma gravidez de risco, na madrugada em que eu ia nascer, teve bastante dificuldade e eu só pude nascer e a minha mãe continuar viva. Eu usufruí da ponte dela durante muito tempo, porque a dona Natividade
vó do Chinito, a parteira do bairro de Itaquera, já com seus 80 anos, carregada nos braços do meu irmão, da Vila Santana até a Vila dos Campanelas, onde meus pais moravam, foi lá e com muito carinho me aparou e cuidou da minha mãe. E dizem que a hora que ela deu um tapa no meu traseiro para eu chorar, ela falou: você, por favor, nunca esqueça de mim, sempre que você puder, fale em meu nome. Por isso eu faço questão de mencionar na atividade vó do Chinito. É isso aí, é bem lembrado, porque a dona Natividade, ela tem uma história, faz parte da história de Itaquera, é uma figura muito importante, muito emblemática daquela época, e eu já ouvi várias questões aí com relação aos partos que ela fez, aos trabalhos que ela fez, inclusive ali na região da Vila Santana, onde tem a igreja, né, a igreja de Santa Ana, né, de Santana, onde acho que ela foi uma das participantes da fundação daquela igreja. Segundo o Marcos Tanovegi, que é o sobrinho do Chinito, né, fez uma pesquisa muito bonita sobre Itaquera, fez um livro, escreveu um livro muito interessante, então fala muito dela e fala muito desse período aí. Então o senhor é uma das pessoas que veio... Prova viva. Prova viva, né, testemunha ocular, que veio ao mundo, né, pisou o solo de Itaquera através dessa pessoa, né, que ajudou a conduzir o parto, no caso, né? Não, através da sua mãe, mas ela foi uma das condutoras, porque não tinha hospital, não tinha ama, não tinha nada, então era tudo daquela forma bem, não vou dizer precária, né? Mas uma forma tradicional, uma forma antiga, né? Ô, Primos, não sei se você sabe que durante esse período, durante uns 30 anos, praticamente 40 anos de atividade da dona Natividade como parteira em Itaquera, você frisou bem. Nós não tínhamos aqui hospital, posto de saúde, tínhamos um médico, que era o Dr. Silvio, né, para toda a população que existia naquela época, né? Mas a dona Natividade não perdeu um evento em nenhuma parturiente durante toda a sua carreira como parteira em Itaquera. Olha só que legal. E eu fiquei sabendo, alguns anos atrás, teve acho que uma creche, alguma coisa assim, que batizaram com o nome dela. Esse fato foi o seguinte: quando eu vou lembrar o nome da doutora Alice Magro, era a supervisora da Regional Itaquera, tem uma casa das mulheres, né, que fica ali na Parada 15, aqui no Planalto, né, no Alto Planalto, começando a descer para a Parada 15. E foi feito um auditório, aliás, um auditório fantástico, de primeiro mundo foi feito nessa casa, né? E estavam procurando uma pessoa que tivesse uma relação muito forte com os valores das mulheres, né, da região, né? Tivesse uma simbologia, né, que simbolizasse, isso, representava isso, né? E na época, eu lembrei do tapa que eu tomei no traseiro, né? E falei para a doutora Alice, né? Fui até a prefeitura para a doutora Alice que seria importante dar o nome da tua atividade. Então foi uma das pessoas que sugeriu o nome dela. E foi aprovado. Olha isso, só, né? Legal. E foi feito um evento. Sim, onde toda a família da Natividade, sim, né, fiquei sabendo, esteve presente, os filhos, netos, bisnetos, né? Olha só, uma homenagem bonita. E eu cheguei nesse dia, nessa homenagem, honestamente, a derrubar lágrimas, né? Por ver esse reconhecimento, né? Com certeza. E pela própria gratidão do Amauri, do Alemão, do Chinito, de todo mundo, né? Por esse reconhecimento da avó deles, né? Que é muito pouco isso para tudo que ela fez. Então, eu acho que o senhor fez, eu não sabia que o senhor tinha feito essa indicação, né? Agora eu fiquei sabendo, eu fiquei feliz. Então, eu fiquei sabendo na época, e até o próprio seu Amauri já tinha falado dela em algumas ocasiões, o Chinito também já tinha mencionado. Então, assim, eu acho importante, a gente mora nesse bairro Itaquera, que tem, até perdi a conta agora, mas tem mais de, não sei se está nos 360 anos de alguma coisa, acho que está nessa média. A controvérsia. Está nessa média aí, está nessa média, eu não tenho... Eu diria... Todo ano eu acompanhava e me movimentava, mas assim, nos tempos para cá eu larguei um pouco mão, assim, também por conta das questões políticas que a gente acaba se desgastando, né? Aliás, por falar em política, pedi um favor para nós aqui. Não falarmos em política. Isso, não vamos falar. O nosso viés não tem nada a ver com política. Isso, né? Não vamos falar de política. Então, o nosso bairro de Itaquera, né, por isso que
Eu fiquei feliz quando o Chinito propôs que eu participasse também hoje com vocês aqui, né, falando com o senhor. Então, porque assim, eu sou um defensor de Itaquera, todos nós somos defensores de Itaquera, a própria Rádio Comunitária Itaquera já é um espaço simbólico de resistência à história do bairro e tudo isso, e todo esse avanço que o bairro teve. Então, assim, acho muito importante lembrar essas pessoas, lembrar essas figuras que fizeram parte da história, como a gente tem lá, talvez o senhor tenha conhecido, claro, o senhor Luiz Ascensão, que foi presidente do Elite, diretor do Elite durante algumas vezes, tal. Então, assim, eu encontrava ele, às vezes, no centro de Itaquera, caminhando, e a gente ia caminhando, e cada vez ele me contava uma história, e eu não tinha como filmar. Eu falava para ele, uma hora eu tenho que filmar o senhor, porque o senhor está me contando uma história lá do carnaval lá no Elite, de 1960, 1940. Então, algumas memórias que vão se perdendo, infelizmente. Elas vão se perdendo. Então, a gente tem que ter esse reconhecimento, tem que ter esses registros. Você tem toda a razão. Você mencionou um nome aí que me arrepia, tá? Luiz Ascensão. Representa muito para mim o famoso Luizinho, né? Isso. Luizinho elitiano de nascença, né? Tinha uma história de Itaquera. Luizinho tinha um arquivo de fotos do Elite e do futebol de Várzea Itaquera que é inconfundível, incomparável, ninguém tem. Não sei onde foram parar essas fotos hoje em dia, mas vou tentar procurar e localizar. Ele me cedeu algumas para divulgar, né? Mas eu tenho um fato interessante para a gente contar sobre o Luizinho, né? Luizinho sempre foi elitiano, a vida inteirinha. Sim. Né? E nunca jogou em outro time, aspas. Né? Em 1969, foi feito um grande torneio em Itaquera de futebol com os principais times da região. E o Elite não se inscreveu, o Elite não participou, não quis participar desse torneio. E o Falcão do Morro fez um convite, então, para o Luizinho vir ingressar no time do Falcão do Morro. Né? E o Luizinho aceitou, aliás, teve que pedir permissão para o presidente do Elite, porque naquele tempo não tinha contrato, não tinha amador, mas você não podia vestir a camisa de um clube e vestir do outro. Claro, né? claro. Havia um respeito muito grande. Sim. Então ele foi autorizado pela presidência do Elite de vir disputar esse torneio, somente esse torneio, pelo esquadrão do Falcão do Morro. E trouxe junto com ele mais 2 dinossauros de Itaquera, que foi o Nenê Navarro e o Mário Celso Pimentel. Né? Então, Só nomes... Só fera da história de Itaquera e fera do futebol de Itaquera, né? E uma coisa, vou dizer, como esse time, a base do Falcão do Morro, mais esses 3 elitianos que compuseram o time, o Falcão do Morro foi campeão invicto daquele torneio. Né? 2 jogos antes, era ponto corrido, 2 jogos antes da final do torneio, o Falcão do Morro já era campeão. Então, o Luizinho vestiu a camisa do Falcão, foi campeão de Itaquera pelo Falcão do Morro, e consta lá nos álbuns do Falcão do Morro a participação dele nesse torneio. Tá vendo? Que bom. Então foi bom a gente mencionar ele, porque quando a gente fala de figuras de Itaquera, a gente relembra essas... Ele é uma figura que está em tudo, né? Ele contava histórias, assim, falava do surgimento, quando iniciou a Unicastelo, né? Me contava várias histórias. Então, assim, aí eu conheci ele já idoso, né? Então não dava para imaginar ele jogando futebol, mas, claro, se ele estava no Elite desde quase do início, né? Então, com certeza. Não desde o início, porque o Elite é muito antigo, muito antigo, Mas ele, desde moleque, do infantil, do juvenil, só jogou no Elite. E vou dizer, craque. O Luizinho foi um dos melhores meia esquerda do futebol de Várzea de Itaquera. Que legal, que bom, então, hein? Então, o senhor falou do Falcão do Morro, né? Então, para os nossos ouvintes aqui, quem está ligando o rádio agora, de repente, só para localizá-los, né? Nós estamos aqui no programa Bate-Bola com o presidente, o programa todas as sextas-feiras, às 20 às 22, aqui na RC Itaquera. E o presidente, no caso, é o Chinito, está lá em Curitiba, daqui a pouco ele vai entrar no ar com a gente aqui, diretamente de Curitiba, através, né, da internet, né? Essa intergaláctica sonora, e vamos falar com ele. Mas então o Falcão do Morro, para localizar alguns ouvintes que estão vindo pela primeira vez, convidados nossos aqui, que não conhecem um pouco do histórico. Se o senhor pudesse contar um pouco do histórico do Falcão do Morro. Então, assim, Falcão do Morro, eu não sou muito amante do futebol, né?
Eu gosto de outros esportes e tal. Quando eu era garoto, eu jogava futebol. Mas então o Falcão do Morro, na minha concepção, é um time que atuava ali próximo daquela região do metrô Itaquera, não é isso? Que tinha, na verdade, um campo que era quase que um morro, né? No alto do morro. É bem isso. Isso. Eu lembro que meu pai me levou uma vez lá. Meu pai acho que chegou a jogar lá. A gente era criança, mas eu não acompanhava. Então, eu só conto um pouquinho como que surgiu esse time para o pessoal. Eu posso contar, assim, um pouco do Falcão do Morro, e isso me enche de orgulho e satisfação, né? Porque eu sou o Falcão do Morro tão fanático como os corintianos são pelo Corinthians. Olha, né? Só, hein? Nossa. Então, também, como o Luizinho, no meu caso, o Falcão do Morro foi o time onde eu joguei desde criança até os meus 60, 65 anos de idade. Só joguei pelo Falcão do Morro Itaquera. Né? Legal. E conheço a história bem de perto, porque nasci e criei na Vila Corvelli, ali perto da estação metrô do Falcão do Morro. Atrás do campo do Falcão do Morro era a chácara dos meus pais. Né? Então, o Falcão do Morro foi inaugurado em 1954, né? Ali, uns garotos do Morro, né? Posso até lembrar de alguns, como o Pinho Espanhol, o Dalo, o Turco, o Pedrão Jacaré, o Dejair, irmão do Pedrão, o Nininho, pai de santo, né? E essas pessoas foram conversar diretamente com o seu Giacomo Corbelli, que era dono de toda aquela gleba de terreno, e o seu Giacomo Corbelli cedeu a parte do topo do morro para fazer o campo do Falcão no Morro. Né? Que legal. E como fazer aquilo? Né? Os meninos foram lá, cortaram os pés de goiaba que tinha de gabiroba, capucaram com a enxada, mas ficou um negócio não muito parecido com um campo de futebol. Né? E aí se conseguiu, através do seu próprio Giacomo Corbelli, tá? Uma participação da Prefeitura de São Paulo, né? Através do senhor João Mendonça Falcão. Aí começa a história do nome, que cedeu, então, as máquinas para fazer a terraplanagem do campo de futebol e ofereceu o primeiro fardamento para o Falcão do Morro, que era um fardamento em homenagem ao Corinthians, branco e preto, por isso o Falcão do Morro é branco e preto. Entendi. E o nome Falcão, o Clube Esportivo Falcão do Morro, foi por dois motivos. Falcão, não em homenagem a Marcos Falcão, mas em homenagem a Mendonça Falcão, que foi o político que, na época, ajudou a construção e colaborou bastante com a criação do clube. Né? E aí o time começou, a partir daquele momento, né? E foi crescendo, mas já em 1956, os jogadores, os torcedores da Vila Corvelli montaram um cordão de samba e decidiram sair com latas e coisas, descer o morro com lata, passando a batucada, e aquilo foi agregando gente, vieram para o centro de Itaquera, gente juntando. Quando chegou aqui onde era o Cine Itaquera, né, o centro de Itaquera, onde é a loja de Clemar, hoje, onde é Pernambucanas hoje, isso, legal. Quando chegou ali, tinha quase metade do bairro Itaquera em volta dos caras batendo lata, né? E aí surgiu a ideia, né, através do Mestre Zulu, né, que Deus o tenha, um dos nomes mais fortes da história do Falcão do Morro de todos os tempos. Mestre Zulu, então, teve a brilhante ideia de criar um cordão de samba mesmo, passou um livro de ouro entre os comerciantes de Itaquera, comprou instrumentos de couro, né, e montou o que seria a primeira escola de samba de Itaquera. Em 1956, o Falcão do Morro descia todos os anos para alegrar o Carnaval de Itaquera, dava um espetáculo no Salão do Elite, depois dava outro espetáculo no Salão do Cinema, desfilava até o Bergamo, licença subida para São Miguel, e voltava quando o dia estava clareando, chegava no morro novamente e parava. E ele era acompanhado, a população toda de Itaquera, né, vinha para a beira das ruas para ver o Falcão do Morro desfilar. Né? E ele foi crescendo. Em 1970, ele se registrou oficialmente na Liga das Escolas de Samba, né? E chegou a ser uma escola de samba de segundo grupo. Tá desfilando no Pacaembu, desfilando no Anhangabaú, né? Então, eu cheguei a ouvir falar da escola de samba. E com o encerramento da escola de samba, ou seja, com a morte do Zulu, né? Outras pessoas assumiram a direção, mas não tinha o carisma que tinha o Mestre Zulu, né? Entendi. E foi declinando, e a escola acabou sendo extinta, né? Hoje ela não existe mais a escola de samba, né? Ela se separou do clube de futebol em 1970, quando ela foi feita. Quando ela oficializou, Quando ela oficializou. E muitos que estavam no Falcão do Morro foram derivados e ajudaram a fundar a Leandro de Itaquera. E o clube
de futebol continuam até hoje. Então, o campo está lá no mesmo lugar, é o clube, em termos de atividade contínua no campo, o clube mais longa atividade contínua. Tá. O Elite, por exemplo, e Santana são mais velhos do que o Falcão do Morro. Sim. Mas em atividade contínua, o Falcão no campo, o Falcão do Morro é o mais antigo, tem 70 anos de atividade contínua e ininterrupta lá no Morro. Olha só que interessante, né? Então, tem alguns dados que a gente, né, não conhece. Verdade. Pesquisando Itaquera, gostando de Itaquera, tem histórias que a gente tem que ouvir, né? Portanto, 2 adendo, primo. No final, quando eu estava ainda, os ensaios debaixo da ladeira do Xisto, ali na cidade de Itaquera, eu peguei no finalzinho ainda do bloco do Falcão do Morro. Olha só. Né? E outra coisa, né? Teve um tempo aí no passado recente que hoje, assim, em volta do campo tem uns prédios lá no Falcão do Morro. É verdade mesmo que eles queriam se apossar do campo para ter os prédios? Isso aí só foi especulação? Não, é verdade, sim. E como todos os campos de várzea, né, não só de Itaquera, mas de outros lugares, né, existe uma briga constante entre a manutenção do campo de várzea e a exploração imobiliária, né? O campo do Falcão do Morro, como eu falei, o Jacopo Corbelli doou de boca, né, o terreno para lá. Só que hoje, se você for olhar no mapa da cidade, né, metade do campo é uma praça oficial, e a outra metade do campo é um terreno particular que pertence à empreiteira hoje. Era do Tito Salini, depois ele vendeu para uma empreiteira hoje. Então, por isso que o Falcão do Morro está tentando a melhorar as condições do campo, colocar grama sintética e tal, mas a prefeitura não consegue investir dinheiro ou canalizar recursos para fazer essas benfeitorias, porque metade do terreno não é da prefeitura nem do Falcão do Morro, é particular, né? Nossa. Então existe uma briga constante. Já chegaram a passar uma rua no meio do campo, atravessaram o campo de lado a lado com uma rua, né, que não ligava nada a lugar nenhum. Então, e o pessoal da comunidade foi lá e soterrou novamente essa rua e voltou a levantar as traves e continuou jogando até hoje, né? E existe um trabalho que a gente vem fazendo no Falcão do Morro, junto com o Clopinha, junto com o Alex, que é o atual presidente, né? No sentido de conseguir, né? Tornar aquilo como um bem público, né? E criar uma praça de esporte mesmo ali, não só para o Falcão do Morro, mas para toda a comunidade. Sim, claro, né? Claro. E a gente vem trabalhando para isso, né? E já levamos esse assunto para o gabinete da doutora Sandra Tadeu, ela chegou a dar uma olhada, né? E tem processo, aparentemente, andando, sendo discutido nesse sentido, né? Mas realmente tem, passaram uma rua no meio do campo, tá? E tentaram construir prédios clandestinamente na área que é do campo, né? E, então isso hoje não está nem judicializado, mas existe assim uma tentativa de, através de acordos, conseguir de uma maneira interessante, que seja bom para a comunidade, melhorar e dar mais qualidade àquela praça de esporte, que tem um nome Itaquera. Itaquera tem vários times importantes, né? Mais bem-sucedidos financeiramente do que o Falcão do Morro, mas o Falcão é o time mais querido de todos. Ou seja, todo mundo é elitiano e segundo time Falcão. É Democratas, time Falcão. É Santana, segundo time Falcão. O segundo time de todo mundo é Falcão do Morro. É verdade, o senhor falou agora, tem o Democráticos também, agora eu lembrei, que também é muito antigo. Mas então, infelizmente, a gente tem essa coisa mesmo, tem que resistir. Porque Itaquera, não só Itaquera, mas outros bairros, né, da Zona Leste, que as pessoas insistem em chamar de periféricos. Eu não gosto dessa palavra, né, periféricos. Mas são bairros periféricos. Mas vamos falar de Itaquera, é o seguinte, eles querem o tempo todo soterrar a história. Então, o tempo todo, se não existe um grupo de resistência ali, que estão sempre relembrando a história, estão sempre resistindo, e claro, também tem que buscar um apoio político, infelizmente, porque como foi na época da estação de trem de Itaquera, quando diziam que iam fazer a radial e ia derrubar a estação, tinham as pessoas que estavam se movimentando para protestar contra isso, eu estava lá no meio também, mas não tinha nenhum apoio político, não tinha nenhuma base política ali. Então, simplesmente, eles justificaram na sua prefeitura que não tinha mais a construção original, porque tinha havido várias reformas e tal, então poderia derrubar, não tinha como tombar o patrimônio. Mesmo havendo alternativas, né, de você, de repente, passar um túnel, fazer alguma coisa e manter ali como um espaço cultural,
mas como não tinha nenhum apoio e uma resistência mais forte, eles derrubaram. Então o Falcão do Morro, como tem todo esse histórico, né, que é muito legal, da história, inclusive, do carnaval, toda essa mobilização da população de Itaquera, então tem que ter resistência, porque, infelizmente, os bairros eles são soterrados. Para que ter a história do bairro? Para que ter um tombamento histórico em uma região do bairro? Vamos fazer tombamento histórico lá no centro, que é mais bonitinho, lá em Pinheiros, né? Então a gente, infelizmente, passa por isso. Ô, Primos, você tocou num assunto super importante, né? Eu sou um defensor disso. Eu não sou um saudosista. Eu não sou aquele cara que vive do passado ou acha que o passado é mais importante do que o presente. Eu sou um cara totalmente favorável à modernização, né? Ao crescimento econômico, né? Que isso é necessário. Sem isso você desaparece. Mas esse crescimento, né, do bairro, né? Esse desenvolvimento do bairro, ele não necessariamente ele tem que bater de frente, né? Com a história, com o passado e com o patrimônio, né? Sim, Itaquera tem uma história muito bonita, ela tem patrimônios arquitetônicos, né? Ela tem patrimônios culturais, como no caso do Falcão do Morro, a história é um patrimônio cultural de Itaquera, né? Mas isso tem que ser preservado. Infelizmente, isso é deixado num segundo ponto, né? A estação de Itaquera foi um caso seríssimo, né? Eu escrevi até um poema sobre isso, né? Para a estação de Itaquera, porque ali eu comecei minha vida, né, pegando o trem e eu pegar o trem Itaquera, indo para a cidade, quando a gente chamava o centro de São Paulo, a gente vai para a cidade, né? Sim, cidade sim. Era o centro. Vamos para a cidade. Ali eu construí uma vida profissional que me levou para o mundo, né? E hoje eu estou de volta aqui, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: aquele trem, né, de Itaquera abriu as portas para o mundo para mim, né? Então eu escrevi um poema para isso, porque eu fiquei muito, muito chateado, porque era totalmente possível, né, fazer, as obras tinham que ser feitas, a passagem da Radial Leste, preservando aquele pedaço original da estação, não a parte moderna da estação, aquele pedaço original que era feito em cima de uma arquitetura inglesa, que os ingleses que faziam todas as ferrovias aqui no Brasil naquela região. E era de arcos góticos, bem clássico, né? Um espaço pequeno que podia ser um ponto cultural de Itaquera, ao lado da casa do chefe da estação, que está lá até hoje. Essa estação foi construída em 1875. Ela foi construída. E sabe por que ela foi construída, essa estação? Essa estação foi construída porque os japoneses tinham vindo para cá, né, fugindo na Segunda Guerra, eles vieram na imigração, né, vieram três navios, que é o Kasatomaru, né, que é o nome desses navios. É o mesmo navio, ele foi e voltou 3 vezes. Né? E na segunda onda, os japoneses vieram na segunda onda, vieram para Itaquera, né? Eu cuidar da produção. Então, Itaquera era o cinturão verde que abastecia a cidade de São Paulo de verduras. Ao mesmo tempo que a pedreira de Itaquera, ela produzia um granito que existe hoje até hoje, que chama-se granito Itaquera. Só tem ali, né? Isso mesmo. E esse granito, ele era extraído daqui da pedreira em blocos para a construção de todas as obras que foram feitas no centro de São Paulo, obras antigas, como a Catedral da Sé, o Palácio da Justiça, todas elas foram construídas com granito de Itaquera. Inclusive o paralelepípedo também, de várias ruas do centro também. Exatamente. E isso era levado de carroça, e a estação veio para justamente facilitar o deslocamento desse material, da matéria-prima das pedras, né, e das verduras, né, das hortaliças de Itaquera para a cidade, né? Então. E a partir dali, de 1875, Itaquera começou só a crescer. Aí foi um boom. Né? Aí foi um boom para o bairro. E um boom está sendo nossa audiência rotativa pelo 87,5 e também pelo nosso site. Caro diretor-presidente, está na escuta aí? Pode falar, o microfone é seu. Quem que a gente pode falar na frente de uma figura fantástica, igual esse senhor que está na sua frente, que conhece tudo da Itaquera, da redondeza? É uma vivência muito bacana e feliz de quem conhece esse homem, entendeu? Então eu tenho que dar os parabéns, agradecer você, o Muniz, você, os meninos que estão aí, inclusive o Militão, que conhece muito de Itaquera também, que é o
O Primos. Cabeça de dinossauro. Eu queria que ele falasse um pouco, sabe do quê? Eu não sei se ele sabe, mas quem trouxe a seleção da China, que é o Marco também, daquela fui eu. Você lembra disso, né? A seleção da China bateu neles, né? Certo? E também o menino falou, mas ele não mencionou algumas coisas que nós fizemos, e o que ele achou do nosso hino, da nossa bandeira, e 15 anos de trabalho que nós temos junto aí, deixando de pé essa rádio maravilhosa. Certo? Para de falar do Santana também, não esqueçam do Santana, tá bom? Um abraço, meu filho. Um prazer muito grande ter o senhor aí conosco. É um brinde para a nossa rádio ter uma pessoa que nem o senhor. Tá bom? Meu amigo Chinito, grande abraço para você, rapaz, né? Eu abri o bate-papo hoje, não sei se você está ouvindo, mas agradecendo o seu convite e o fato de ele ser irrecusável, tendo em vista que eu só estou aqui hoje graças às mãos habilidosas da sua avó, Dona Natividade, né? Quer aproveitar e fazer uma pergunta para o nosso convidado, Chinitão? Uma curiosidade. Não, pode falar. Então, o Falcão está na escuta te ouvindo. Ah, legal. Então a minha avó foi culpada dele estar aí. A gente tá vendo? São coisas boas. Segundo ele, ela tem um dedo aí, ou as mãos, né? Ela tem as mãos. Aliás, ela tirou metade de Itaquera na época, viu? Tirou, ela fazia, eu não tiro o que tem. Mas uma vida fabulosa. Graças a Deus. A família agradece. Certo? Mas tá bom. Você é o coração do Falcão do Morro, né? Elite, você participou também. Nós fomos campeão pelo Elite também. Fui pelo Santana, pelo Elite. Eu joguei tudo quanto é time. Só o Falcão que eu não joguei. Quando nós fomos jogar lá, quebrou um pau desgraçado. Ei, Chinitão, falaram que você não jogou no Falcão, que você era pé de rato. Mas quem provocou a briga lá fomos nós. Ô Chinito, nós vamos montar um sucata do Falcão do Morro só com pessoas acima de 75 anos. Você já está convidado, tá? Sucatas. Nunca assistindo, nunca isso aí. Legal. O Maurício tá lá na fazenda dele em Guararema. O alemão tá no estacionamento aí, né? Tudo vivo aí, só faltou o Paulinho. Mas o resto tá indo bem. Esse também com o pessoal do Lito, né? O Pobrinho, esse pessoal aí tem história pra caramba. Não deixa cair a peteca, né? Não vai cair, não vai cair, não. A gente vai explorar bastante o tempo que tem aqui para falarmos um pouco mais de Itaquera e dos personagens, falar um pouco das grandes personalidades que foram pioneiros aqui no bairro, né? E que tanto contribuíram para que o bairro é o que é hoje, né? Exatamente. Graças a Deus, esse bairro nosso aí dá de 10-0 em todos esses recantos aí. Você vê direitinho. De onde é que você sai? Em 40 minutos você está na praia. Em 20 minutos você está no aeroporto para o mundo todo, né? Temos a Rádio ao Leste, temos a Jacopíssimo, que nós pusemos a mão também, e outras coisinhas mais, né? Hospital, tudo tem. Esse timão também só cai por nossa causa. Você sabe disso, certo? Tem gente boa. Hoje nós somos dirigidos aí por uma pessoa muito bacana, e é o Limonta. Você conheceu ele, né? Conhece ele? Sim, sim. Limonta era uma figura boa, inteligente. É o que Itaquera precisava, viu? Uma pena que ele chegou só agora. Mas estamos juntos, tá? Eu vou continuar ouvindo você, que é melhor você falar, que você tem história pra caramba. E agradecer mais uma vez a Deus por você estar aí junto com meus amigos. Olha o time que nós temos aí. Certo? Você vai acompanhar eles, coisa linda. Ok, obrigado, Chinito, pelo convite, tá? Tamo junto. Tô ouvindo. Um abraço.
É isso aí, diretamente de Curitiba, Tecnologia, hein, Primas? Nosso presidente ao vivo, e a tendência é toda sexta-feira ele participar conosco aqui via internet. É isso aí, através da intergaláctica sonora, que é a internet, que conecta as pessoas aí de várias regiões do universo, através apenas de uma linha, através apenas dos bytes. E o nosso presidente que está do outro lado, lá em Curitiba, lá no seu sossego, sentado no sofá, de pantufas e participando com a gente aqui, falando um pouco da história de Itaquera, junto com o nosso convidado ilustre aqui, Marcos Falcon. Eu ia brincar, eu ia falar assim, aqui está aparecendo o Jurassic Park, né? Só os dinossauros. Mas então, vamos falar então um pouquinho também sobre aí o Santana, mas só para a gente terminar um pouco, o que a gente estava falando sobre a estação de trem de Itaquera, e aí o senhor falou, né? Existe lá ainda a casa do chefe, as duras penas, a casa do chefe ainda permanece lá. Falaram agora que houve um tombamento histórico dessa casa. Eu não acredito muito. O debate na área? Falaram, tive uma conversa com pessoas da subprefeitura lá e falaram que foi feito, está no processo lá de tombamento. Vamos supor que estava lá, 80% já está tombado, estão aguardando lá os trâmites finais e uma reforma. Eu não acredito porque ela foi muito modificada na sua estrutura original. A fachada nem tanto, um pouco, mas a sua estrutura interna, etc. Mas assim, só contar uma historinha rápida. A antiga casa do chefe da estação de trem de Itaquera, desde 2013, eu iniciei um projeto lá, que chama Sarau na Casa do Chefe. Então, tudo isso partiu quando a gente observou que aquela casa estava abandonada. Então, começamos a fazer pressão, tinha até a Lídia do jornal Notícia de Itaquera, né? Foto Paulista. Não, a Lídia é do Notícia de Itaquera Notícias. Pode falar a verdade, eu acho que Notícia de Itaquera. Isso. Então, assim, fui lá, conversei com ela na época, né? Já faz um tempo. Conversei com outras pessoas, isso aí foi lá em 2012, mais ou menos, por aí, quando estavam os rumores da Copa. E aí ela, junto com outras pessoas, fizeram também, divulgamos no jornal, fizemos uma mobilização e tudo mais, e aí um vereador se aproveitou também, falou, opa, vou colocar uma emenda aí. Né? Colocou uma emenda parlamentar para dar uma reformada, não para restaurar, mas uma reforma, porque tinha morador de rua, estava dentro da casa, não sei se o senhor vai lembrar, e aí pegou fogo num pedaço do telhado, então a casa estava bem deteriorada. E aí, a partir daí, esse vereador colocou uma emenda, teve várias controvérsias nessa emenda parlamentar, porque a placa estava um valor, e no jornal estava divulgando outro valor, então foi algumas polêmicas aí. Mas, finalmente, quando a casa ficou pronta, a Polícia Militar daqui do bairro, o batalhão, daqui do Centro Itaquera, eles queriam ocupar o espaço, porque até então o espaço estava sem uma destinação. Então nós começamos a se mobilizar e resolvemos ocupar aquela casa com toda a última sexta-feira do mês com cultura. Então resolvemos fazer o sarau na casa do chefe. Então desde 2013 a gente começou a fazer lá. E aí começaram fizeram parcerias com a Unicastelo na época, que agora é a Universidade do Brasil, para que o pessoal de história, uma professora lá, acho que a professora Candelária, fizesse uma parceria para poder colocar fotos, etc, etc. Mas foi, né, durante acho que 1 ano, 2 anos, e depois, morreu. A casa continua lá, a sua utilização, ela, claro, o pessoal está ocupando, vez ou outra a gente usa também, não só com sarau, mas com encontros, com reuniões, mas assim, não está aberta a visitação à casa. Por quê? Porque ela precisa de reforma novamente. E agora com esses rumores de restauração e etc, etc, então ela está sem previsão. Mas, de qualquer forma, é um espaço que está resistindo. De tanto a gente encher o saco, vamos falar o português, claro, está resistindo. Então, assim, a gente tem que falar, a gente tem que encher o saco, né? Bota a boca no trombone, agora tem as redes sociais, mas se as pessoas ficarem quietas, já era. É bem isso, primos. E aí você vê os poucos patrimônios que nós temos arquitetônicos de Itaquera, né, tem que ser preservados e tombados. Né? Eu citaria, incluía junto à casa do chefe da estação, né, que é um belo exemplar arquitetônico, né? O Casarão Sábado d'Angelo, já escrevi uma matéria enorme sobre esse Casarão Sábado d'Angelo no meu site, né?
Ele está lá hoje praticamente abandonado, né, com alguns remanescentes da TFP, da Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade, morando lá dentro e fazendo uso não adequado. Aquele casarão sempre teve, depois de cedido pela família D'Angelo, né, sempre teve ligado à parte educacional de Itaquera. Você sabia que ali foi onde começou a Emília de Paiva Meira, né? Sim, sim. O Emília, antes de vir para o prédio da prefeitura, ele existia ali no Casarão Sábio D'Angelo. Eu cheguei a estudar no Casarão Sábio D'Angelo, né? Olha só. Então, como o Casarão Sábio D'Angelo também, outro patrimônio, que esse é tombado pelo Conde Vater, é a própria biblioteca onde era a sede da prefeitura de Itaquera. Esse é tombado, tá? Sim. Inclusive tem um projeto agora de voltar a prefeitura para o centro ali, para criar uma estrutura moderníssima, tá? Mas preservando o casarão, porque ele não pode ser tocado, né? Então, que é a casa da família Montes. É isso? Montes. Foi a casa da família Capão Montes. Capão Montes. Inclusive, o Capão foi árbitro de futebol, o avô dele, né? O profissional, né? E eles são parentes. Aí ele se liga a história toda. O grande parente dele, foi um dos pilares da história de Itaquera, foi o doutor Aureliano Barreiro, né? Que ele é avô do Capão Montes. Por parte por um lado da família, né? E é muito interessante isso. Eu escrevi uma história sobre o Dr. Aureliano Barreiros recentemente, né? Aliás, está na minha coluna no Fato Paulista de hoje. Não, foi da semana passada. Foi da semana passada. O de hoje está sobre o seu Gabriel Maltoni. Nós vamos falar em seguida sobre o primeiro taxista de Itaquera, tá? Olha só. Então você vê com a história se junta, porque Itaquera era muito pequena, eram pouquíssimas famílias morando nas grandes chácaras. Sim. E então era muito comum essas famílias se unirem e ter um matrimônio entre eles, né? E essas famílias acabaram se misturando inicialmente, né? Nessa época de 30, de 20, né? E isso é bastante interessante você ter levantado. E aí, para concluir, tem mais um imóvel que eu acho também fantástico de Itaquera, que é a Casa da Divina Providência, conhecido como o Colégio das Freiras. Colégio das Freiras. Também outro ícone do patrimônio arquitetônico de Itaquera, que tem que ser preservado, né? Esse está muito bem preservado porque tem uma congregação, né, das freiras que cuidam desse patrimônio, né, das freiras carmelitas, né? Então, eu acho que 2 horas de programa acho que vai ser pouco, hein, pra gente. Mas então... Vai ter que embarcar a segunda edição. Verdade. O senhor falou aí do Divina Providência. Então, assim, até onde eu sei também, aquele local onde foi construído, né, esse Colégio das Freiras, o Colégio Divina Providência, que está lá de pé até hoje, para quem quiser passar ali, eu não sei falar o nome da rua, talvez eu pesquise aqui, eu posso até falar para os ouvintes que ficarem curiosos, querer passar por lá e dar uma olhada. A própria estrutura é uma estrutura antiga ainda, uma estrutura clássica da época, mas eu fiquei sabendo que lá foi um terreno doado pela família Bauman, não é isso? Exatamente. Família Bauman, que morava, que era dono daquela região onde existe o Elite também, né? Planalto, tudo ali para baixo, todas aquelas ruas do entorno ali. Um pouquinho. A Casa do Sul fica mais ou menos, a Divina Providência, o Colégio das Freiras, fica em frente onde era o Campo Democrático, o Campo do Ferrolho, né? Sim. Fica ali na Vila Carmozina, na entrada da Vila Carmozina, né? Mas foi doado, assim, o terreno foi doado, eu não lembro quem que era o dono da gleba daquela época lá, da Carmozina, mas a Carmozina pertencia à Congregação do Carmo, né? Aquilo foi feito, foi um dos primeiros loteamentos. O primeiro loteamento de Itaquera foi a Vila Santana, né? A Vila Santana de 1876, aparentemente, quando começou o primeiro loteamento, que aqui tinha, era um posto, era uma parada, era um posto de parada, isso tem no livro Memórias de Itaquera. Sim. Né? Ele está bem claro, isso era uma parada de tropeiros que vinham de Mogi para a cidade de São Paulo e paravam aqui para abastecer e pernoitar, né? E essa parada era chamada Casa Pintada. E essa Casa Pintada, ela foi levada para um quadro, ela foi pintada por Debré, um dos maiores pintores da história da pintura, né? Olha só. E tem esse quadro no livro, tem uma foto desse quadro. Tem um livro, né? Tem um quadro, né? Tem uma foto desse quadro pintado por Debré da Casa Pintada, né? E isso aí, nós estamos falando de 1820, a partir dele começou o loteamento da Vila Santana, né?
E basicamente é essa a história de Santana. É o bairro é a vila mais antiga de Itaquera. A segunda foi a Vila Carmozina, e aí foi outra. O interessante da Vila Santana é que a família Seckler, que tinha as olarias de tijolo, Itaquera já mandava tijolo para o mundo todo. Ele vendia o lote para quem estava interessado em ir para Itaquera, e como brinde, olha como já tinha marketing de cashback. É verdade. E como brinde, ele dava os tijolos para a construção da casa. Então, é interessante porque hoje em dia Itaquera é um bairro muito mais populoso do que, vamos dizer aí, 30 anos atrás, né? Nessa época, então, muito menos, porque não existiam os conjuntos habitacionais. Exatamente. Então, Itaquera era uma região de chácaras, uma região que tinha as grandes glebas lá, como tem a gleba do Pêssego e outras glebas. Então, nessa época da estação de trem, como o senhor mencionou aqui, Itaquera produzia, né? Ele abastecia, entre aspas, São Paulo, vários bairros, Suzano também, vários outros bairros, mas Itaquera abastecia com as pedras, né? As pedras, abastecia também, tinha os tijolos, e tinha também a parte dos japoneses, que tinham as verduras, etc, etc. E o pêssego, né? O pêssego também. Então, assim, hoje em dia a gente tem aí o Itaquera, um bairro que está inchando, né? Cada vez mais, com esse monte de prédio que estão construindo. Qualquer brechinha de terreno aqui, eles estão fazendo um prédio, estão fazendo aí um conglomerados aí de kitnets. Então, por isso esse trânsito que a gente, qualquer hora do dia, Itaquera, a gente tem um trânsito que não dá para entender, mas é por conta disso. E essas pessoas vêm para cá porque Itaquera é um bairro bom de se viver, tem a qualidade de vida, porque nós temos Parque do Carmo, Sesc, etc. Mas também essas pessoas elas acabam não conhecendo a história de Itaquera. Então, quando você não conhece a história do local que você vive, quando você não se interessa, você não se compromete com aquele local, você não se identifica. Então, Itaquera, ele sempre foi conhecido como um bairro dormitório, lá dos anos 80 para cá, quando começaram os conjuntos habitacionais com essa intenção, e agora, aí ele começou a sair um pouco dessa coisa de bairro dormitório, e ele está voltando agora a ser novamente um bairro dormitório. Ah, mas a gente tem um shopping, que, né, tem não sei o que, mas a gente não tem mais uma produção. As pessoas vêm aqui, moram aqui, e vão para o Tatuapé, vão para não sei para onde, porque não tem um conhecimento da história. E, né, quando você não conhece a história, e aí o que acontece? Você, tanto faz, vai derrubar aquilo ali, beleza, tá tudo certo. Vai abrir uma avenida aqui, tudo bem, melhor pra gente, tal, né? E uma árvore sem raiz não fica de pé. Daqui a pouco Itaquera vira um Tatuapé da vida aí, né, e que você não consegue andar no bairro. Eu falo, eu vou daqui ali não sei, no metrô Itaquera, pronto, não consigo andar. Tanto carro. E eu até brinco, eu falo, vai chegar um momento que a gente vai entrar no carro, o carro vai ficar parado e a rua que vai andar. É bem isso. Mas com relação, eu tenho uma visão com relação à história, à data, essas coisas, primos, muito particular, muito pessoal, né? Uma vez me perguntaram, de quando que é Itaquera? Aí uma resposta tranquila, você fala, Itaquera é de 1870. Não, Itaquera é de sempre. De sempre. Desde que o mundo foi criado, Itaquera existia, ela estava aqui. Com certeza. Ela estava aqui. No primeiro momento com suas bactérias, depois com seus animais, depois com seus mamíferos, né? Depois com os indígenas que vieram morar nessa região. Verdade. Depois com a chegada dos primeiros colonizadores, como todo lugar no mundo. Então, a história é uma coisa que as datas comemorativas, foi uma coisa criada pelo homem e até em um certo ponto para um fim comercial muito grande, né? Então, Itaquera sempre existiu, ela sempre esteve aqui. Quem descobriu o Brasil? Foi Pedro Alves. Não, já existiam os índios aqui há quanto tempo? E antes dos índios já existiam povos primitivos, né? Então ninguém descobriu o Brasil, como ninguém descobriu país nenhum no mundo. É verdade. Teve sim, colonizadores, exploradores, né, que causaram grandes vítimas, né, nos seus processos exploratórios, né, tanto na América Latina, como na Austrália, como na América do Norte, né, buscando espaço de sobrevivência, né, de crescimento, de expansão e poder econômico de crescimento. Ou seja, então, com a igreja apoiando, com uma série de coisas. Então, cara, a história é contada por diversas lentes, né? Sim, teoricamente,
as pessoas começam, a história começa a contar a partir dos homens, né? O homem vai lá, um camarada põe uma plaquinha lá e fala, pronto, agora começa a história. O homem branco. O homem branco, isso mesmo. O homem branco colonizador, né? O homem branco, né? O que vai para dominar, o explorador. Exatamente. Então, a partir do momento que alguém coloca a placa lá, coloca a bandeira, aí ali ele fala, agora começa a história. Mas tinham pessoas antes, existiam pessoas antes. Então, Itaquera, a gente tem a história de Itaquera, como a história de toda essa região, ela é em cima dos índios, né? Então, quem deu o nome para essa região, Itaquera, Pedra Dura, foram os índios. É um nome em Tupi-Guarani, né? Tupi-Guarani, então foram os índios. Quem deu o nome para o bairro Guanazes, que era lá... Era uma tribo de a tribo Guanazes. Então, tudo isso. Então, onde é que estão esses índios, né? Nem nome de rua tem, não tem nome de rua. Cara, me permite, você falou uma coisa agora que me deixa arrepiado, nome de rua. Se pudesse eu falaria um palavrão aqui, porque, cara, eu não entendo como que pode ter nomes de ruas em tantos personagens de Itaquera histórico que podiam dar nome às ruas e ficam colocando a Travessa do Piauí, Conde de Birajá, o córrego do Areião, da Vila Corbélia, o nome dele, se procurar no mapa da cidade, está lá como Córrego da Laranja Azeda. Pô, Azeda é o cara que deu esse nome, que nunca ninguém conhece. Ninguém conhece, então, você tem nomes que... Poxa, cadê a rua do seu Gabriel Maltoni? Cadê a rua da Dona Natividade? O seu Alejandro Barreiro tem. Esse já tem uma rua. Mas cadê a rua do Doutor Silvio? Né? Cara, aonde estão? Itaquera tem personagens que merecem essa admiração, eu fixar seu nome na história através de uma rua ou de um monumento. Né? Já pensou agora em terminal de ônibus do metrô? Se fosse terminal de ônibus, Gabriel Maltoni. Sabia que o Gabriel Maltoni teve o primeiro ônibus, ele teve o primeiro táxi e o primeiro ônibus de Itaquera dele. Então. Né? Esse cara foi um empreendedor, foi um visionário, né? Do transporte coletivo de Itaquera. E pouco se fala hoje de uma pessoa como essa. Nada, não tem nada de homenagem a esse homem. Né? Não tem. Então, infelizmente, é isso. Várias figuras que vão se perdendo aí com o tempo, né? E assim como o próprio... Eu vou dar um exemplo agora. Como é que se muda a história? Como é que se apaga a história, né? Apaga a memória. Você tem lá o Parque do Carmo. Né? Parque do Carmo, que tem toda a história lá. Era uma fazenda do Carmo, né? As Carmelitas, né? Vila Carmozina, etc. Tá tudo interligado. Aí depois você tem lá a família Oscar Americano, que foi dono daquela região. Beleza. Mas aí quando entrou oficialmente lá, virou como um parque público, então na época era o Parque do Carmo e sempre foi Parque do Carmo. Agora, de uns anos para cá, por conta da parceria que foi feita lá com o banco, né? Fizeram uma parceria com o banco, mudaram o nome, aí mudaram entre aspas, agregaram o nome, colocaram lá Parque do Carmo e Paulo Egídio Setúbal. Tá lá. Então assim, daqui a pouco, né? Não tem nada a ver, eu acho que não tem nada a ver. Mas tudo bem, questão de opinião. Aí daqui a pouco os caras vão lá e tiram, apaga, Parque do Carmo, aí vai ficar só Parque Paulo Egídio Setúbal. Ninguém mais vai lembrar que era Parque do Carmo. E aí vai ser o parque com o nome da pessoa, que foi lá o presidente de um banco, que na época ele foi o governador, ele era o prefeito na época, e ele que assinou lá para ser o parque público. Isso. E eu estava lá, fui testemunha ocular do fato. Eu tinha acho que uns 4 anos de idade. 1976, ainda era a ditadura militar, veio o presidente, o Ernesto Geisel veio em Itaquera nesse dia, a gente morava 2 ruas próximas do parque, a gente era criança, veio minha mãe, minha tia, trouxe a gente, acho que era um sábado, não lembro, e aí ele passou a comitiva com aqueles landaus, aqueles carros da época, a comitiva passou perto da nossa rua, a gente ficou vendo lá embaixo na avenida passando, a comitiva do presidente. Depois fomos todo mundo para lá, né, que abriu as porteiras do parque, todo mundo entrou andando por lá, e aí houve a parte oficial, o momento lá da assinatura, e depois ele embarcou no helicóptero, primeira vez que a gente viu o helicóptero também, embarcou no helicóptero no Parque do Carmo e foi embora, o presidente. 1976, eu estava lá nesse dia. Então, assim, apaga o nome do Parque do Carmo, deixa só Paulo Egídio Setúbal, apaga o nome lá dos nomes japoneses que tem em algumas ruas, coloca o nome de um jogador. Colégio de Hiroshima. Entendeu? Eles fazem isso, já era, muda o nome, não quer nem saber. É o famoso Worm Rights. Worm Rights. Name is Rodin. Enfim,
Já aproveitando a deixa, né, para nós beber uma aguinha. Opa! Né, e voltaram no segundo tempo com o bate-bola com o presidente, com o Marcos Falcão aqui na Rádio RC Itaquera 87,5. Lembrando, o programa Bate-Bola com o Presidente toda sexta-feira, das 20 às 22 horas, www.rcitaquera.com.br e também nos aplicativos Rádios Net e Rádios Brasil. Você está ouvindo Rádio Comunitária Itaquera, 87,5 FM. Os artistas da Zona Leste passam por aqui. Salve, salve, massa! Aqui é o Ace. Eu tô com o livro, tá? E aí, mas assim, tem como se alguém ligar, o primeiro ligar ganhar. Tem um ali, ó. Um ali no dele ali, ó. Vou falar pra ele aqui aí, ó. Fala aí pra ele que foi mandar aí, ô, recado aí. O primeiro que ligar pra cá, sabe, eu queria doar um livro. Um livro meu que tem 39 contos de idade. Aí, o primeiro já tá ali, ó. Olha lá, o primeiro já tá ali, já. 87,5 MHz. Na qual a referência Itaquera é um dos melhores pontos. Agora fala ao vivo aí. Você que é feliz, você que é bem resolvido, amável, meus parabéns. A RC quer fazer ali tem um pouco da história. dia a dia. Ali tem um pouco da história. Tem 39 pontos, né? 39 pontos. 87,5 FM. Aí sim. O Marcos Falcão. Marcos Falcão. Chinito Seguros, segure o que é seu. Tudo o que você precisa saber sobre seguros e as primeiras seguradoras do Brasil para garantir a proteção do seu bem. Seguro de automóvel, seguro de casa, seguro de vida e o mais importante, Então, vamos ver se a gente põe uma musiquinha aí para dar uma quebrada. Você tinha parte da sua ainda? Telefone Mas eu uso o notebook para 271, Ademir Voltão Pereira, número 1, próximo à Universidade Camilo Castelo Branco. Eu puxo lá do Segure o que é seu. escolho uma música e pá, e toco. Não sei se você faz isso. É porque o meu já tem minhas pastas, né? Não, mas você pega uma música, As comunicações. né? Não, mas você já Um MPB, alguma coisa. Agora você vai fazer a segunda parte da Falar um pouco de pessoas de futebol também, é legal. É, falar um pouco Futebol dá de... bastante audiência. Isso, acho que é legal falar de futebol. Falar agora do Santana. Fala de futebol. Agora a gente já volta falando do Santana. Você precisa saber sobre seguros e as E fala de primeiras alguma seguradoras do disputa Brasil. memorável Garantir a entre os proteção do times seu bem. locais. Seguro de Eu vou ver se tem automóvel, qual seguro de casa, seguro de Tem, vida e o mais importante, credibilidade, Aí tem uma competência e história, segurança. Chinito Seguros, telefone 2052-5271, Rua Ademir Voltão Pereira, número 1, próximo à Universidade Camilo Castelo Branco. Tem uma média, né? Acho que não. Os artistas da Zona Leste passam por aqui. Agora pelo. Rapaziada aqui da Zona Leste, eu também estou sintonizado no 87,5 FM. É tudo nosso, apresentado por Marcos Muniz. Vem com nós. É tudo nosso. É tudo nosso. É tudo nosso. Caro Criminal, obrigado pelo apoio. Do Planta Santo América, Associação de Comerciantes e Empresários Moradores de Itaquera, Calvin Artes Gráficas, e Seguradora Chinito. Segure o que é seu. Fala, meu amigo. O seu líder de audiência. Tudo bem, estou aqui na rádio, aqui perto do Acado. Ah, você está ouvindo aí? Então tá legal. Então vou te falar o seguinte: você acabou de ganhar um livro meu, né? O Contador de Histórias de Marcos Falcão, está aqui na rádio, vou deixar aqui por mais um. Então, Nossos filhos dizem que é tudo nosso. eu queria perguntar aqui. É tudo nosso, ninguém fica parado. Tá, na mesa está o Primos e está o Muniz, né? Tá, então eu estou lindo. O teu livro está com o Muniz aqui, só para você retirar com ele, tá? As principais notícias e Legal, né? musical você encontra Uma obra. Bom, obrigado pelo feedback. Um abração É para. tudo nosso, apresentado por Marcos Muniz. Tá, agora vamos ver a segunda parte. Eu vou falar um pouco de Artistas da Zona futebol. Leste passam por aqui. E galera, aqui é o MC. Ah, Estou sintonizado na Rádio um abraço. Ó, então não vai esquecer de pegar seu livro aqui, pô. Junto e misturar. Ô, Muniz, tá? Antônio Muniz. Marcos Muniz. Vem com
Eu passo esse telefone para ele aqui, tá? Aí você combina pra você pegar aqui, vamos lá. 87,5. Que bom. Os artistas da Zona Leste passam por aqui. Amém, tchau. Salve, massa, aqui é o Gustavo, estou junto e Gustavo, ele já tem um livro. Ele comprou o livro. Ele, quando comprou, ele me ligou. Aí ele me ligou, ele comprou o livro, ele me ligou. Falou, pô, comprei o livro e tal. Aí deu um autógrafo aí, foi em casa, eu dei um autógrafo para ele. E aí esse moleque ligou aí. Então, como o Toninho acabou de ligar aqui agora, ele está ouvindo, tá certo, deu um feedback ali, então o primeiro livro é teu. O primeiro já ligou. Fala um comentário. Fala, Você Gustavo, que é fala. bem resolvido, amável, meus parabéns. A RC quer fazer parte do seu dia a dia. É isso? Vem ouvir a gente aqui, ó, na 87. Nossa, tem história pra caramba, contos de histórias. Agora é pouco. Vou começar a contar em detalhes. Chinito Seguros, segure o que é seu. Tudo o que você precisa saber sobre seguros e as melhores seguradoras do Brasil para garantir a proteção do seu bem. Seguro de automóvel, seguro de casa, seguro de vida e o mais importante, credibilidade, competência e segurança. Chinito Seguros. Telefone 2052-5271. Rua Ademir Roldan Pereira, número 1, próximo à Universidade Camilo Castelo Branco. Segure o que é seu. Rádio Comunitária Itaquera, autorizada pelo Ministério das Comunicações e Anatel. ZYU 917, FM 87,5 MHz. A rádio oficial da Itaquera. Não, senão eu ia falar aqui. Chinito Seguros, segure o que é seu. Tudo o que você precisa saber sobre seguros e as melhores seguradoras do Brasil para garantir a proteção do seu bem. Seguro de automóvel, seguro de casa, seguro de vida e o mais importante, credibilidade, competência e segurança. Chinito Seguros. Telefone 2052-5271. Rua Ademir Roldan Pereira, número 1, próximo à Universidade Camilo Castelo Branco. Segure o que é seu. Os artistas da Zona Leste passam por aqui. Alô, rapaziada, aqui quem tá falando é Ressuí. Eu também estou sintonizado no 87,5 FM. O programa é tudo nosso, apresentado por Marcos Muniz. Vambora, meu povo! Vem com nós. Sai daí. Vem com nós aqui na 87,5 Rádio Comunitária Itaquera, ZYU 917, a rádio oficial de Itaquera. E esse é o programa Bate-Bola com o Presidente, toda sexta-feira, a partir das 20 horas. Comigo, Marcos Muniz, Antônio Primos, Hugo Militão e sempre o convidado especial. Hoje, Marcos Falcon. Falando um pouco de Itaquera, uns contos, histórias e muito mais. Militão, eu vi que você está com um recado aí do ouvinte. Nós pode falar, meu querido. O Gustavo Coutinho Rezende comentou aqui, Marcola, referência de Itaquera, os melhores contos. O Marcola aí fica por conta do apelido aqui no futebol de várzea e na Vila Corbera, no Falcão do Morro, eu sou conhecido por Marcola. Só que o Marcola do bem, né? Já era Marcola antes de surgir o bandido que está preso hoje. Eu fiquei preocupado com esse nome aí, mas é uma forma carinhosa, né? Ou alguém que tem um conhecimento aí e mandando lembranças aí. Obrigado, Gustavo. E aproveitando aqui, quem ganhou, né? No intervalo fizemos o sorteio da ligação. Toninho Espeto, meu amigo, Toninho Espeto, ganhou o livro aqui do Marcos Falcon, de contos aqui, que eu já estou curioso aqui, o contador de histórias, está aqui na minha mão, você pode retirar comigo aqui, ó. Eu só estou perguntando se vai ser autografado ele ou não, vai ser. Ou você vai atrás lá, pegar o autógrafo do Marcos Falcon, né? Ô, Toninho, é o seguinte, você tem que marcar um dia lá em casa, levar o livro, que eu vou te fazer uma dedicatória, tá? Aí, que moral, hein, Toninho Espeto? Nós. E parece aqui na rádio também, né, meu filho? Faz tempo que você não aparece aqui, né? Colocar aquelas músicas do The Jordan, lembra do The Jordan, ou Primas? Né? The Jordan. Aniversário da Vila Santana, o Toninho Espeto trouxe o rapaziada, o The Jordan, sim. lá no Espaço Cultural Leandro de Itaquera. Outra figura também, o Toninho Espeto, né? Leandro de Itaquera, que nós descobrimos que foi oriunda do Falcão do Morro. E Toninho Espeto, cara, formou comigo, olha só, na moral, formou comigo a melhor zaga de 60 do Falcão do Morro, que foi campeão invicto no torneio do Elite de Itaquera,
de 1989. Caramba. Time capitaneado e com o técnico Cafu, outro ícone da várzea de Itaquera, né? Ô, Toninho, um grande abraço. Fizemos uma bela dupla de zagueiro, hein? É isso daí. Deixa eu ver aqui. E tudo isso com o apoio da ASEMI, Associação dos Comerciantes, Empresários e Moradores de Itaquera, Seguradora Chile Seguro que é seu e Centro Comercial Roldan. Vamos lá, Antônio Primos? Bom, é isso aí. Estamos de volta aqui no programa. Esse jargão. Estamos de volta aqui. Toda quarta-feira, sou cabeça de dinossauro aqui da Galáctica. Como que é? Então, toda quarta-feira tinha o programa Faixa Nobre e eu usava esse jargão aí, né? Estamos de volta aqui na RC Itaquera, transmitindo através da intergaláctica internet para todo o universo no www.rcitaquera.com.br. Seu cabeça de dinossauro. Aqui Antônio Primos, o cabeça de dinossauro. Não pode editar de sexta-feira esses tempos, hein? Bons tempos. Mas então, vamos lá. Estamos falando aqui sobre a história de Itaquera, Falcão do Morro, todos os primórdios aqui do nosso bairro, para que as pessoas que estão ouvindo, alguns ouvintes aí pela primeira vez, saibam, né, o histórico de Itaquera, né? Saibam um pouco da memória, que ainda, memória viva ainda do bairro. Então a gente falou um pouquinho do Falcão do Morro aí, falamos até da escola de samba que surgiu na época, também com o mesmo nome do time, né? Que acabou depois desmembrando do time. Estou aqui tentando ligar meu notebook aqui, tá com problema. Mas beleza. Vamos falar então um pouco sobre o Santana. O Chinito ligou pra gente aí, mandou o áudio, conversou ao vivo e intimou para falar do Santana. Vamos falar um pouco do Santana, o senhor que circulou por esses times, acompanhou todos esses nascimentos, entre aspas, dos times, e aí tem o time do Santana, lá da Vila de Santana. O senhor morava na Vila Santana? Morei, ou da Corberg? Eu sou da Corberg, mas morei. Depois de casado, morei durante alguns anos ao lado do Castelo Branco, da Faculdade de Caminho Castelo Branco, ali na Vila Santana. Também fui morador da Vila Santana com muito orgulho. Aí, então, Vila Santana. Então, e aí, eu sei que esse pessoal todo jogava, como vocês falaram aí, né? O Toninho Espeto, né? Que aí o Chinito uma vez contou a história do pai do Toninho Espeto, né? Que, na verdade, foi um dos fundadores do Santana. Do Santana, um dos fundadores, isso mesmo. Para não deixar o Chinito chorando lá, né? Vamos falar um pouco do Santana, né? Porque eu me empolgo falando do Falcão do Morro, que é o meu time do coração, né? Mas do Chinito e de toda a família é o Santana. Não tem... Ainda mais que o seu Maurinho não está aqui. Se o seu Maurinho estivesse aqui, a gente só ia falar do Santana. O Santana é um dos times mais antigos de Itaquera, se for considerar o seu precursor, né? O Santana foi um time derivado do Itaquera Futebol Clube, né? E eu vou te dizer mais. Olha como esse mundo é pequeno. No Itaquera Futebol Clube, eu, inclusive, tenho um texto escrito em português arcaico que consegui buscar, narrando nesse texto uma partida de futebol entre Itaquera Futebol Clube e o Elite. Isso lá nos idos de 1935, 40, nessa data, tá? E a minha mãe casou 2 vezes, né? Ela teve o primeiro marido, que teve 2 filhos com ele morreu tuberculoso, deixou ela com os 2 filhos pequenininhos, um com 3 anos, outro com 1 ano e meio, né? E esse primeiro marido da minha mãe, que era o Falico Ranieri, né? Era o melhor jogador do Itaquera, que era precursor do Santana. Olha só. E a irmã dele, chamada Isabelona Ranieri, era a maior torcedora do Itaquera. E ela invadia os campos de futebol na partida para bater nos juízes quando eles roubavam contra o Itaquera, uma idade Santana. Era a Isabelona, porque era uma tremenda de uma italiana de quase 2 metros de altura. E ela entrava e dava porrada mesmo no juiz. E falta Isabelonas hoje para pôr ordem no Vale, no juiz de futebol. Né? Então, é só para vincular o Santana um pouco da história da minha família. O terror dos juízes. Mas o Santana, então, é um time dos mais antigos e mais tradicionais de Itaquera, né? No seu verde e rosa, né? Branco, verde e rosa, né? Que são as cores básicas do Santana. Mas tem uma curiosidade para falar do Santana, e aí o Chinito vai ter que concordar com isso, que assim, toda vez que nós vimos jogar contra o Santana, o Falcão do Morro, o que acontecia? O Amauri era quem apitava o jogo.
E o Amaury era um excelente juiz de futebol para o Santana. E o jogo nunca acabava. Para o Santana. Se o Santana estivesse perdendo, o jogo não acabava. E aí houve uma vez que nós viemos no Falcão Novo jogar contra o Santana, e, cara, 1-0 pro Falcão Novo, jogo à tarde, era o festival, então o último jogo sempre nos festivais, joga o time da casa, que é o Santana, contra um adversário escolhido. Né? É o principal jogo para fechar o festival. Né? Entendi. Então, todo mundo esperando a partida Falcão e Santana. Começava às 4h30 da tarde o jogo. 1-0 do Falcão, já eram 7 da noite, ninguém chegava mais na bola, e o Amaury não acabava o jogo. Meu Deus, 7 horas da noite ainda jogando ainda o povo. Não, ninguém chegava mais na bola. Ai, caramba. Enquanto o Santana não empatasse, o Amaury não acabaria o jogo. O que aconteceu? Nós deixamos o campo, abandonamos o campo, fomos tomar cerveja, comer churrasco, e jogar porque não dava para chegar mais na bola. E o Amaury, na decisão do torneio, então decidiu o quê? O Santana tinha sido campeão, vencendo o Falcão, por desistência do Falcão do Morro. Então eles ganharam por desistência do Falcão do Morro. Por insistência deles. Ó, Chinito, não vai dizer que eu estou inventando, né? Eu posso estar aumentando, mas inventando não. Então, já que o senhor falou isso, de vez em quando não saía uns desentendimentos lá, o pessoal não saía na porrada. Cara, saía muito, sim, né? O futebol de praia sempre teve seus valentões, né? E seus covardes, né? Mas naquela época, tudo se resolvia no tapa e na chinela, não passava disso. Porrada para lá, porrada para cá, chinela para lá, chinela para cá, vinha a turma deixa disso, acabava a briga, vamos tomar cerveja. Isso. Hoje não, hoje é perigoso demais. O pessoal está armado na beira do campo, qualquer coisa já dá um tiro no outro, e muita droga rolando hoje no campo de base, né? Então, infelizmente, hoje são poucos os times remanescentes, mas que estão tomados, muitos deles, né, pela gestão do pessoal que não é muito ligado na paz e amor. Né? Mas naquele tempo não tinha assim as encrencas, tinha as tretas, mas era simplesmente assim, tapa, porrada, chinelada, e tudo acabava em abraço e o convite para voltar daí um tempo. Né? Então, porque é engraçado, porque falando de futebol de várzea, né, era uma diversão que as pessoas tinham, era um lazer. Então eu lembro que eu era criança. E aí meu pai pegava eu e meu irmão, que a gente era pequeno, devia ter uns 7, 8 anos de idade mais ou menos, e ele ia jogar nos campos, Falcão do Morro, eu lembro que foi uma vez, uma outra vez, acho que depois, não sei se foi lá na Coab, já tinha Coab nessa época, mas uma vez que a gente foi no Falcão, eu lembro que estava um frio, acho que não sei se era um domingo à tarde, a gente era criança, estava um frio, e ele lá conversando com os caras, tomando cerveja, já tinha jogado bola, e a gente querendo ir embora, aí criança querendo ir embora, aquele frio. Aí estava de carro com o colega, né? Ele falou: fica dentro do carro aí, vocês aí, porque, tipo assim, ainda vou continuar tomando cerveja mais um tempo aí, não enche o saco. Mas eu lembro que era um lazer, era um rolê, assim, domingão, vamos fazer o quê, né? Tipo assim, as pessoas, os homens, no caso, eu era criança, vamos jogar bola. O time tal, pessoal lá, ali na região onde você mora ali, tem um time, né? O Muniz tem uma mocidade ali, que é um time antigo também, né? 3 de julho de 1981. Então, 81, o Mocidade. Mas, assim, tinha essa coisa de cada região ali ter o seu time e disputar com outro time que era um pouco maior, que já tinha o campo. E isso era uma tradição, era uma coisa legal, era um lazer de domingo, né? As mulheres ficavam em casa e tal, e os homens iam jogar bola. E ninguém se estranhava nesse ponto de ser uma coisa perigosa. Falou, pô, vai lá e vai dar briga, o cara vai morrer. Né? Hoje em dia, se você vai jogar, você tem que ir, o quê? Tem que ir uma turma, vai uma banca, né? Se os caras que já vão pensando na maldade, né? Ou então, assim, você não tem que arrumar confusão com nada, você tem que deixar quieto tudo. Então, hoje em dia já virou uma outra coisa. Futebol de várzea é bom, né? Quando o pessoal leva bem na esportiva, mas, infelizmente, muita coisa com o tempo vai mudando, né? O Muniz e Primo, né? Eu escrevi um livro sobre Várzea Raiz, é o nome do livro. E ele conta através de contos a história. Ele conta através de conto a história do futebol de várzea de Itaquera. Né? Então, eu não quis fazer um livro didático, né? É um livro onde ele tem vários contos. Então, eu faço assim, como que era a organização da administração do clube. Eu faço um conto mostrando dentro desse conto como se comprava o apartamento, como eram os jogos, como era o transporte, né? Como que era a gestão. Tudo isso através de contos, né? E está à disposição de quem quiser fazer uma propaganda aí, quem quiser adquirir um dos meus livros, né? Estão todos eles no Clube dos Autores, né? É só entrar lá no Google, dar um Google lá, Clube dos Autores, Marcos Falcão, vocês vão achar os livros meus lá publicados, né? E
e eu quero dizer o seguinte para vocês, né? Até aproveitar esse espaço para fazer, porque é uma campanha social, tá? Todos os meus livros vendidos, tá? Todo o dinheiro arrecadado, 100%, sem nenhum desconto meu, é revertido diretamente para o projeto Médicos Sem Fronteiras, tá? Que é uma ONG mundial, uma das maiores, que atua em todos os lugares de catástrofe, de guerra e onde tem vítimas, né? Levando socorro, um pouco de conforto para esse pessoal todo. Então, adquirindo um dos meus livros, você está contribuindo diretamente com esse projeto do Médicos Sem Fronteiras, né? É importante isso, é importante ressaltar isso. E até o final do programa nós ainda vamos divulgar mais um pouco, falar do seu trabalho do livro e chamar as pessoas para adquirirem o livro também, para conhecer um pouco mais. Mas aí, falando do futebol de várzea... Isso. Vamos falar um pouco mais sobre o futebol de várzea. Eu lembrei de um filme que eu assisti, até trabalhei com esse pessoal do filme na época, eu estava trabalhando com o pessoal do Espaço Cultural Unibanco, a gente estava fazendo um levantamento sobre o público que estava consumindo esse filme e outros filmes brasileiros na época lá, em 90 e alguma coisa. Então tem o filme Boleiros, que fala um pouco dessa história do futebol, o futebol antigo, né? Para quem nunca assistiu o filme, é interessante, não sei se tem no YouTube, mas outras plataformas aí devem achar. Eles fizeram Boleiro 2, mas eu estou falando Boleiro 1. Eles sentam, são alguns senhores, tiozões, né? Os tiozão sentam no bar. Faz uma resenha. Falando da época lá, aí no bar, que é o bar que o pessoal que gosta de futebol frequenta, porque tem vários quadros na parede lá com figuras antigas do futebol. É mais ou menos o que a gente está falando aqui. E aí eles começam, tem um dos veteranos lá que ele começa a lembrar, acho que ele era juiz na época, era técnico. Aí ele vai contando as histórias, daqui a pouco o outro começa a contar a história de outro e vai relembrando bem essa coisa mesmo do futebol, né, mais raiz, como a gente diz, né? É bem interessante isso. É bem verdade. A gente podia falar um pouquinho sobre os times pioneiros de Itaquera, né? Itaquera teve muito time de futebol, hoje tem menos, né? Porque já não existe mais espaço físico, né? Então são poucos campos, né? Sim, muito que tem hoje é mais o futebol society, o futebol de salão, né? Tomou espaço do futebol de várzea, né? Mas nessa época mais antiga, vamos estar falando aí vamos estar falando de uma época que eu me recordo, né? Então, vamos falar dos anos 50 para cá, tá? Quem eram os times de Itaquera, os times fortes de Itaquera, né? Elite sempre foi, né? Um time de destaque, um time dos mais fortes de Itaquera, né? O Democrático tem um fato bastante interessante, né? Que o futebol, no início da prática do futebol no Brasil, ele era um esporte elitista, não sei se sabe disso, né? Um esporte praticado por brancos, né? Ele foi trazido da Inglaterra pelos ingleses, que vieram trabalhar na São Paulo Highway, que era a estrada de ferro na época, e trouxeram lá, o Charles Smith trouxe a bola, coisa e tal, e fizeram o primeiro campo ali na Várzea do Carmo, onde é o Parque Dom Pedro hoje. Né? Quando você fala futebol de várzea, foi justamente porque o primeiro campo, a primeira partida de futebol foi feita na Várzea do Carmo. Né? E o futebol era muito elitista, participado praticamente pelos brancos e descendentes de europeus. Né? E nessa época, Itaquera, no Elite, era um time que só jogava brancos. E o Democrático, então, quando foi fundado, o que o Democrático fez? Ele fez uma campanha dizendo assim, aqui jogam também jogadores negros, né? E ele ganhou a cunha do pessoal de Itaquera como sendo Democrático Navio Negreiro. E ele tem o símbolo dele no navio. Né? Entendi. Por isso é o Democrático Navio Negreiro, porque ele abriu as portas para que os negros pudessem praticar o futebol aqui em Itaquera nessa época, né? Então, esses primeiros times, o Santana, nós já falamos, da mesma época do Elite, Santana, Elite e Democrático, são os primeiros times de Itaquera, né? Fora esse time, o Democrático ficava ali, exatamente onde é o Parque Linear hoje, do Córrego do Rio Verde, ali era o Campo Democrático. Entendi. O único campo gramado de Itaquera na época, né? Olha só. Agora, só que ele ficava na Várzea do Rio Verde, né? Na época de chuva não dava para jogar futebol, só polo aquático, né? E via lá com a molecada caçarrã dentro do campo. Então, quando fala várzea, eu já imagino logo uma região meio pantanosa, uma região que alaga. Eu sempre penso mais plana, né? Então, na época da seca, ótimo para praticar futebol. Na época da chuva, nem pensar. Né? Então, o campo Democrático, na época da chuva, ficava totalmente alagado. Né? O campo de Elite, inicialmente, ficava ali onde hoje é o Parque
Parque Marisa. O Parque Marisa, em direção onde está o Parque Marisa, onde está lá, Sim. onde passa o viaduto, embaixo aqui dentro, ali era o campo, aonde caiu o helicóptero, que o Cebolinha derrubou com uma pedrada, né? O Cebolinha. Não, essa história eu não conheço. Hein? Eu posso contar essa história, que é uma história, a história mais icônica de Itaquera é que aqui em Itaquera um moleque derrubou um helicóptero com uma O pedrada. menino derrubou um helicóptero com uma pedrada. Eu conto daqui a pouco a história, se me permitir. Essa... O Campos Elite ficava ali, o Santana ficava aqui na Santana, um pouco mais para baixo, bem para cá do córrego do Jacu, né? Sim. Depois ele mudou para onde ele está agora. Tínhamos lá o campo, tínhamos o time do Palmeirinha, que ficava aqui na Rua Jacu, um pouco mais para frente do Sábado d'Ângelo, aqui embaixo, na beira do Rio Jacu. Tinha o Olaria 88, que era do time da Olaria dos Espacão, que depois mudou o nome de Olaria, acho que foi no 1º de maio, não sei, ele mudou o nome, mas o nome original era Olaria, né? Então, esse da família Espacão. Esse eu já ouvi falar, isso acho que eu cheguei a ver, alguma camiseta, alguma coisa, 88. 88, onde que é hoje a Jolie. É onde é a Jolie, exatamente. Ah, é verdade. Onde é a Jolie. Tinha só, não cortando o senhor, tinha a Aviação Tabu, isso. Que era do lado lá no Tio Lopes, e ali tinha o estacionamento dos ônibus. Aí, quando a Tabu foi embora, virou o campo. E ali naquele campo, os japoneses, todo dia 1º de maio, no feriado, faziam uma festa gigantesca, que é uma festa tradicional deles, que eu não me lembro o nome agora, Sotomo Como, alguma coisa assim, não é? Kodomo no Sono. Alguma coisa. Eles faziam uma festa ali, e então tinha gincana e tudo, corrida de saco, cabra cega para bater, quebrar bola. Então, toda a molecada de Itaquera, os pais levavam no dia 1º de maio, no campo do 88, do Olaria, né, para a festa japonesa que eles faziam tradicionalmente lá, né? Eu fui em muitas dessas festas, adorava participar das festas dos japoneses ali no campo do Olaria 88. Do Ita, ficava depois do campo do Democrático, ali na beira do córrego do Rio Verde, sempre na beira da Vaza, né? Perto da onde hoje fica a comunidade, a favela ali atrás do metrô de Itaquera, né? Comunidade da Paz. E tinha ali os campos na Líder, tinha o Bola Veloz na Líder, né? E o próprio Líder. Mais tarde surgiu os campos das fábricas, né? Que foram aí que montaram os grandes times de Itaquera, 2 times sensacionais, né? Mas eram patrocinados pelas fábricas, né? A NIF, então a NIF montou um time de futebol muito forte, né? Que ganhava quase tudo. Ganhava quase tudo. O pessoal era contratado para trabalhar na fábrica, não para trabalhar, mas para jogar bola, né? Eles eram remunerados indiretamente. E melhor que o Nifendo, o melhor time de todos os tempos de Itaquera foi o Monte Pino, né? Monte Pino foi um time que só jogava craques. Itaquera, né? Era só federado. Só federado, aí tinha jogadores que jogavam no aspirante do Corinthians, né? Do Palmeiras. E o Monte Pino, no maior torneio de várzea da história de São Paulo, que chamava Desafio ao Galo, foi o time que ficou mais tempo invicto. E quando o time ia ganhando, ele continuava no torneio. Todo domingo tinha um desafiante, que era só time top de São Paulo. Todo domingo, 10 horas da manhã, na TV Record. E o Monte Pino e o Galo, que quem ganhava ficava com o Galo. Por isso era desafio. Aí os outros times iam desafiando e jogando. O Monte Pino ficou mais tempo invicto como Galo nesse programa. Acho que foram 20 e poucas partidas. O Monte Pino ficou lá sem perder nenhuma delas para nenhum time do estado de São Paulo, né? Verdade. Você falou desafio do Galo, né? Desafio ao Galo. Desafio ao Galo. Programa que tinha na Record. O programa na Record que passava, Desafio ao Galo, tinha? Ele era transmitido. O programa era transmitido. Transmitido, Desafio ao Galo. Agora eu lembrei. Então era por causa disso, então. Todo domingo. Eu sou o Thiago Galo, né? Então, a base de Itaquera, né, foi uma base brilhante. Né? Grandes jogadores foram formados aqui na base de Itaquera, chegaram até a nível de seleção brasileira, como o Kleber, né? Como o filho do Herculano lá, Cezinha, que jogou na Lazio, diretor do Lazio da Itália. Da Itália. Hoje ele é diretor lá na Itália, da Lazio. Então, a Itaquera fomos grandes jogadores, né? E muitos outros craques que não foram reconhecidos, não tiveram oportunidade profissional, mas a Itaquera teve muito bons jogadores de futebol. E como você falou, o futebol de várzea, né? Ele era o lazer mais barato, né? E era o lazer do fim de semana daqueles trabalhadores, que aqui era uma classe trabalhadora que vinha cansado. E a semana não se terminava, ele não fechava o ciclo da semana dele, se não estivesse assistindo uma partida de futebol de várzea ou participando. Né? Isso. Agora, sempre foi
muito machista esse ambiente do futebol de várzea, né? Praticamente excluindo as mulheres desse universo, né? Graças a Deus, hoje, o esforço e a mudança da cultura, a mulher hoje participa ativamente do futebol, né? Haja vista a seleção brasileira feminina que ganhou agora, nesse mês, a primeira partida histórica dela com os Estados Unidos, que é o melhor time do mundo, né? Então, foi como no voleibol o Brasil ter ganho da Rússia aquela partida no Maracanã, né? Que virou a história do voleibol brasileiro. Então, a seleção brasileira feminina chegou no nível de ganhar, de estar entre as 3 melhores do mundo. Hoje, nós somos uma das 5 melhores seleções femininas do mundo. Todos os clubes de futebol oficial têm um time feminino, né? E elas estão brigando para conseguir mais espaço, né, na mídia. Você vai assistir um jogo do futebol feminino, um clássico, Corinthians e Palmeiras. Tem 5 mil pessoas no estádio. Corinthians e Palmeiras masculino tem 50 mil pessoas, né? Então, tem que ser mais prestigiado. E as próprias mulheres têm que começar a prestigiar mais o futebol feminino, né? E ir assistir, dar apoio, né? E participar e cobrar uma participação das mulheres no futebol. Como diz as mulheres, elas podem estar em qualquer lugar. E no futebol, com certeza, elas vão abrilhantar o nosso esporte. E a várzea tem que seguir isso. Ou seja, né? A várzea tem que criar um ambiente adequado para que as meninas possam participar do futebol de várzea nos times de futebol de várzea. Salvo o mega campeão aí, o Corinthians, né? Que nos últimos 5 anos ganhou tudo, Libertadores, Paulista, Brasileiro, e assim vai. Na Arena Corinthians aqui, né, não tinha 40 mil que nem o masculino, né? Mas 20 mil, 30 mil tinha. Mas quando o Corinthians estava naquela vibe ganhando tudo, né? Agora que o futebol nivelou, né? E tá sem graça, né? Todo ano o Corinthians ganhando 2, 3 títulos, né? Agora deu uma nivelada, umas jogadoras foi para lá, foi para cá, agora nivelou. Agora a sensação do momento agora é o Palmeiras, o futebol feminino, né? E depois veio o São Paulo, veio o Flamengo, mas o Corinthians sempre está ali, né? Como um precursor, né, das maiores títulos que ganhou ultimamente aí. Mas é que nem o Falcão falou, né? Podia ser igual, né? Mas não é. Então, não é, porque tem todo um histórico aí, né? Até mudar isso, e já mudou bastante. Já mudou muito de como era antigamente para cá. Mudou bastante. Até o espaço, a visibilidade, né? Patrocínio, então, porque hoje em dia, né, o que mantém é o patrocínio. Vamos colocar assim, né? Isso é muito cultural, né? Eu te falei que a minha família é muito ligada ao futebol de Itaquera, né? A minha mãe, cujo marido era jogador do Itaquera, né? Itaquera era o craque do Itaquera, Falico, né? A minha mãe conviveu com a Isabelona. Aliás, a Isabelona eu cheguei a conhecer em vida, né? E ela passou os últimos dias da vida dela, depois de velhinha, foi na minha casa, vivendo na minha casa, sob os cuidados da minha mãe, né? E a minha mãe sempre me incentivou no futebol, né? Minha mãe era torcedora no mundo do Falcão do Morro. Minha mãe fica na beira do campo, torcendo por mim, torcendo pelo Falcão do Morro. E na escola de samba do Falcão do Morro, ela que fazia. Minha mãe era costureira, né? Meu pai é carpinteiro e minha mãe era costureira. E minha mãe fazia as fantasias dos destaques da escola de samba do Falcão do Morro e não cobrava para fazer as fantasias, porque o pessoal não tinha dinheiro para pagar. Então o pessoal pegava a revista Cruzeiro na época, do carnaval anterior, e levava, dona Nair, que eu não lembro, minha mãe, olha, eu queria fazer essa fantasia de rainha, ou eu quero fazer essa fantasia de rei. E ela ia lá, dizia a metragem dos panos, eles compravam, e ela fazia a fantasia de todos. Ela sempre viveu, né? Muito próximo da história da comunidade do Falcão do Morro, tanto da escola de samba, como também do time de futebol. Até esse dia que nós fomos campeão do torneio Itaquera, que eu falei para você, que o Espeto jogou comigo, né? Certo. A hora que eu subi de carro para chegar, nós fomos comemorar no campo do Falcão do Morro, na sede, em cima do morro, no topo do morro, minha casa, minha mãe estava ainda morava lá, quem estava chovendo, trovoadas, né? E minha mãe estava lá em pé em cima do morro, vibrando, parando a comitiva do Falcão do Morro para me abraçar pela conquista do campeonato de Itaquera. Então, quer dizer, as mulheres precisam não ver no futebol alguém que roube seus maridos ou seus filhos, mas tem que ver no futebol uma prática de um esporte saudável e que as mulheres têm que estar incluídas e têm que ser aceitas e tem que criar um ambiente propício para elas. Hoje, nos campos de futebol de várzea, não existe nem banheiro feminino. Como você vai poder levar a mulher para participar? Então, isso tem que despertar nesses dirigentes de futebol de várzea de criar infraestrutura para poder dar espaço para as meninas jogarem bola. Então, você falou tudo, porque nessa época, pelos seus relatos,
era uma época em que o futebol, era uma coisa mais familiar, vamos colocar assim. Porque o pai ia jogar, os filhos iam jogar, a mãe participava junto, ajudava a fazer partes lá do fardamento, né? Ou as mulheres se juntavam para costurar, o número na camisa, etc., né? Então era uma coisa bem familiar, onde as pessoas, era o lazer do pessoal. A gente não vai, sei lá, dependendo da época, não tinha televisão, nem todo mundo tinha televisão. Então vamos lá ver os meninos jogar, vamos lá no campo lá, e o pessoal curtia. Então hoje deixou de ser uma coisa familiar, né? Então é uma coisa assim, quem gosta vai lá, é uma turma disso, uma turma daquilo, e você vai lá nos times dos campos, igual você falou, e não tem um espaço para a mulher, né? E às vezes a mulher está lá, tem mulher, namorada de ou esposa de alguém, está lá, mas o espaço não acolhe a mulher nesse sentido, não tem um acolhimento. Fala assim, aqui tem lá um espaço ali, um banheiro adequado para a mulher, tem um espaço onde, sei lá, a mulher traz uma criança, então a criança fica aqui, esse tipo de coisa. E também, às vezes, até fazer um evento, hoje vai ser um evento para as crianças aí, né? Aproximar as famílias. Então, acho que tem muitos times de várzea, esses atuais agora aí, que estão muito nessa coisa de acolher políticos. Político está lá distribuindo santinho, aí o político promete um fardamento novo, aí os caras fazem as coisas ali em prol do político, todo mundo babando o político, e a comunidade vai ficando para segundo plano, ali uma visibilidade de voto, e também o cara às vezes está preocupado só em aparecer, porque tal dia vai ter um olheiro, e vai. Então, assim, muita coisa, infelizmente, hoje, vai se perdendo por conta disso, né? A alma do futebol, o pessoal fala futebol arte, né? A essência, infelizmente, só os antigões mesmo, que tentam manter um pouco. E essa geração de antigos, né, a qual eu pertenço, nós dinossauros do futebol de base, estamos acabando, né? Eu mesmo não consigo mais jogar futebol, né? O pessoal está falando, não, vamos fazer time de 60 anos, se você estiver bem fisicamente ainda, né? Bem fisicamente, para 60 anos, é possível praticar um esporte. Claro, consegue. A partir dos 70, é tudo mais difícil, né? A gente, com o tempo, vai ganhando intelectualidade e vai perdendo condição física. Né? Então, a tua vontade fica enorme, a tua imaginação cresce, né? E a tua condição física não acompanha nada disso, né? Não acompanha, então, é até perigoso para uma pessoa de mais de 70 anos praticar um esporte, que é um esporte de contato, né? Não tem como não ser esporte de contato. Mas nada impede que você, né, é o que eu faço hoje, que você ir para a beira do campo, sentar com os amigos, tomar uma cerveja, fazer uma resenha, né? Contar um pouco de mentiras, daquele gol que você fez e nunca fez, né? A defesa que você fez e que não tenha feito. Mas faz parte, cara, desse prazer que é viver em torno da várzea. Então, a várzea é cultural, ela faz parte da cultura do Brasil, ela tem que ser mantida, ela é um patrimônio, né? Eu acho que ela vai continuar sendo mantida, mas ela tem que ser olhada com mais bons olhos pela classe política, né, e pela classe empresarial. Né? Que não só os políticos, mas os empresários também devem muito de retorno à sociedade, e eles podem contribuir bastante para melhorar isso, e não o fazem, né? Então, eu lembro do passado, os pequenos comerciantes, dos bares, dono de bar, dono da padaria, a gente passava um livro de ouro, nós vamos fazer um festival no Falcão do Morro, nós vamos comprar um fardamento. Pô, eles assinavam um livro de ouro só para ter o nome dele lá, e dava dinheiro para a gente comprar fardamento, para a gente comprar os troféus, né? Então, assim, era o microempresário ajudando. Eu estou falando, não do microempresário, eu estou falando dos grandes empresários, né? Que usufruem bastante da sociedade que está em torno deles, e que nada fazem para a cultura e para o lazer dessa sociedade. Fica esperando que o governo, que o poder público faça. O poder público pode catalisar, ele pode fazer um trabalho de meio campo nisso, ele pode atuar entre o meio empresarial e a comunidade para que isso aconteça. Mas falta um pouco de vontade política para isso também. Sim, falta bastante. Eu tenho observado, né, que a gente vai falar de política, mas eu tenho observado... Estamos falando de futebol de várzea. Isso, não vamos falar de políticos, né? Mas eu tenho observado algumas figuras aí, aqui de Itaquera mesmo, que têm contribuído, né, com o futebol, no sentido, assim, da estrutura, né? Então, eu vejo que colocou emenda em tal lugar, então eu achei interessante. Mas eu acho que não só essa questão de ter um apoio, a gente sabe que muitas vezes a prefeitura não apoia, os empresários não estão interessados, porque eles querem
visibilidade, né? Se não tiver visibilidade, ele não vai ajudar coisa nenhuma, não quero saber. Mas eu acho que a alma, né? A essência que precisa se resgatar um pouco. Mas tudo bem, faz parte, né? O futebol de várzea sempre vai existir. Se a gente for pensar bem, né? Às vezes tem o programa de manhã lá, que eu assisto, SPTV, né? Sim, tem. Acho que é SPTV, né? SP1, chamam, né? Tem entrada do... Bom dia, São Paulo. Tem entrada do rapaz lá com as camisas que ele ganha. Vem com as camisas que ele ganha, lá do time não sei o que, lá do Capão Redondo, lá não sei da onde e tal. Eu acho legal. E aí, outro dia eu vi, eu não sei aonde foi na TV Cultura, qual canal foi. Outro dia não, já faz um tempo já. Os caras fazendo um festival lá, um campeonato de várzea lá grande, não sei se foi na Zona Sul, uma coisa interessante. Eu falei, nossa, que legal. Um monte de gente envolvida ali naquele festival e os caras anunciando não sei aonde lá. Eu falei, nossa, interessante, né? Porque o que acontece? O futebol de clube, né? Cresceu muito. Né? O senhor estava falando lá do início, lá dos anos... Início do Elite, no início dos times lá, né? Quando o Charles Miller trouxe o futebol para o Brasil lá no final do século XIX, né? Quando veio o pessoal da São Paulo Hall e vieram montar, e vieram os ingleses para cá, então trouxeram também o futebol. Então de lá para cá começou a evoluir o futebol e aí surgiram, além dos de várzea, surgiram os times que começaram com muito dinheiro em cima e a especulação financeira é muito grande. Hoje, muito mais, com esses negócios de apostas aí, que está bem explícito, sempre existiu, mas hoje está bem na cara. Hoje o negócio está na cara, que muita coisa é combinada. Eu sempre falava para as pessoas, o pessoal fala assim, Antônio, você está louco, você está falando que o futebol é combinado, está cada vez mais explícito. Ô, primo, eu vou te falar uma coisa aí, opinião minha, pessoal, tá? Essas bets da vida envolvidas no futebol é um cancro para o futebol. Ela vai destruir o futebol e qualquer esporte onde ela entrar, ela vai acabar destruindo. Com certeza. Isso aí já era uma coisa que já existia, no meu ponto de vista, mas ali tudo velado, tudo quietinho ali, tal. E agora eles escancararam de vez, onde não só aquele grupo, né, fechado, participava, mas agora abriu para geral, para todo mundo. Então, assim, o que acontece? De uns tempos para cá, no meu ponto de vista, os clubes cresceram demais e eles começaram a, Eles começaram a monopolizar, né, a atração do futebol. Então, vou lá ver o Corinthians, vou lá ver o Santos, vai ver a disputa tal, campeonato não sei o quê. Então, muitas pessoas nem chegaram a saber a existência de certos times de várzea, nem se chegaram a conhecer, né, todo um histórico, todas as trajetórias dos times de várzea, porque a divulgação, o marketing e a paixão, entre aspas, é só os clubes grandes. Então, os clubes grandes, eu penso assim, né, por eles não existia futebol de várzea. Por quê? Porque eles criaram lá, né, as marcas. Então, são as marcas que mandam. Os outros times de várzea, entre aspas, eles não são marcas, eles não vendem roupa, eles não vendem cerveja, refrigerante, etc. Primos, isso é um pecado, principalmente porque, não tendo mais o volume, a oferta de jogadores de várzea que tínhamos no passado, hoje o que os clubes fazem? Eles formam seus atletas nas escolinhas, né? Como um ativo do clube, é um ser humano que está ali, mas para eles aquilo é um ativo, aonde ele quer lucrar na venda desse ativo, ou ele coloca dentro do clube, não para fazer carreira no clube, ele coloca ele para dar visibilidade comercial. Sim. E vende em seguida, dane-se o torcedor do clube, não, ele quer fazer dinheiro, coisa dessa forma. O que acontece com isso? O menino vai para a escolinha de futebol e ali ele começa a ser preparado para a competição com o futebol profissional e técnico, né? E ele acaba perdendo a técnica da jogada de futebol, ele perde totalmente a sua habilidade. Quando os jogadores de futebol eram angariados naqueles que vinham da várzea, aquele cara que veio da várzea, ele não tinha essa obrigação de tático, ele partia para futebol alegre, futebol feliz, ele queria se divertir ali. E ele vibrava os cupins que tinha no meio do campo, tinha até árvore no meio do campo, campo em declive, campo torto, né?
E ele jogava nisso tudo, no terrão, esburacado, no barro, ele jogava nisso, e com isso ele se librava todas essas adversidades. Agora, se jogava um moleque desse aí, num campo gramado, reto, liso, com uma bola de qualidade, ele arrebentava, por causa de Garrincha, por causa de Pelé, por causa de muitos outros. Hoje em dia não, hoje em dia se formam robôs de jogar futebol, né? O futebol hoje ficou robotizado, previsível e robotizado. E está perdendo espaço para outros esportes, né? Então, o senhor falou bem, porque eles ensaiam, eles têm um padrão de jogadas, né? Eles têm um padrão, do meu ponto de vista, né? Posso estar errado, mas eles têm um padrão de jogadas, eles fazem um ensaio, são jogadas ensaiadas, eles têm lá, até eu sou professor, né? Professor de português, de redação e de orientação de estudos esse ano, mas sou professor de oratória também, né? Ensino médio. Então, eu até falo para os alunos, eu falo assim, ó, lá quando um jogador vai falar na entrevista coletiva lá, eu não sei se ainda fala, mas eles falavam assim, o diretor falou pra gente não sei o quê, e o nosso elenco aqui, agora que eu vim para esse elenco, aí eu falo para os alunos, eu falo, bom, elenco de teatro, né? Um elenco de uma trupe de teatro ou um grupo de dança, e o diretor é o diretor do teatro, é o cara que vai dirigir todo mundo ali para fazer aquela cena bonita para o público. Então, o que acontece? Ali já está entregando, que está tudo muito combinado entre eles. E aí, o que o senhor falou agora, o jogador de várzea, ele vem com um estilo próprio, né? Ele vem com essa jogada alegre, divertida, e quando ele entra num time profissional, ele é resgatado para ele trabalhar ali nesse time, e aí ele é treinado para isso, aí ele vai perdendo um pouco dessa essência e começa a entrar num padrão. Ele entra no padrão do jogador profissional X. Tem que ser assim, só joga assim. E aí chega lá e encontra com outro time, que também tem um padrãozinho, e aí eles combinam a coreografia. Eu falo para os alunos não ficar louco da vida, é isso que eu falo. São coreografias que vem um grupo com a coreografia, vem outro grupo e eles fazem aquela coreografia e o jogo todo é combinado ali. Olha, esse resultado hoje vai ser 2-0 aí e tal, né? E falam entre eles, nas entrelinhas. E aí os caras, pô, caramba, não, mas o bicho vai dar tal. Cada um vai ter a comissão X. Então tá bom, tá tudo certo. Quando chegar no momento tal, você vai cair ali, vai machucar o joelhinho e você vai rolar 10 vezes ali e você vai sair com o joelho arrebentado, né? Neymar da vida. Mas é mais ou menos assim. Mas a gente tá falando de brasa de diversidade, né, do futebol. Você me permite contar uma história? Claro. Essa história tem no meu livro Raiz, da Várzea Raiz, né? Para ilustrar os festivais de futebol, né? Então, o que acontecia nos festivais de futebol? O Clube Pegajozinho faz um festival. O que é um festival? Ele convida vários times, né, da região para jogar naquele dia, né? Um contra o outro, né? Tem uma tabela nesse dia, eles pintam o campo, contrata árbitro oficial, né? Tem um troféu lá que não é tão importante pelo valor do troféu, pelo tamanho, tem que ser grande. Sim, pela pompa do troféu. E é a única vez onde o visitante paga para participar do evento. Então, é uma forma do clube ganhar recursos. Né? Uhum. Então, o festival é feito para isso, para ganhar recursos do clube patrocinador do festival. Ao inverso, quando você chama um time para jogar normalmente na tua casa, num jogo normal, você paga uma vantagem para ele jogar no festival, ao inverso. E aí, uma vez, o Falcão do Morro foi convidado para participar de um festival no campo do Carmozina. Lá em Cianual do Carmozina, no campo do União, perto do antigo cemitério de Itaquera. Né? Sei. E o nosso jogo, como era o Falcão do Morro que ia jogar contra o Carmozina, né, que era o jogo mais importante, novamente era o último jogo do dia. Né? E ali era perto. Só que o que aconteceu? O jogo era no domingo, sábado, choveu o dia inteiro, mas choveu o que não chovia há meses. E eles tinham contratado para passar a máquina no campo na sexta-feira, para deixar o campo aplanado, mas então ele ficou com terra fofa por causa da máquina que passou no campo. A terra não estava socada ainda. Bem, depois do almoço, fomos a pé, o pessoal do Falcão do Morro, porque atravessar o Democrata, subir a Carmozina, aí dava 1 quilômetro do Falcão do Morro no Carmozina. Fomos a pé, todo mundo passou a chuteirinha na mão. Hora que nós chegamos lá, está tendo a última partida antes da nossa. Cara, era pura... O pessoal enfiava a perna até o joelho no barro. Nossa. Então não tinha condição nenhuma de jogar. Absolutamente nenhuma. A bola não rolava. Aí o Zulu, que era o técnico do Falcão do Morro, era o presidente, o técnico, ele era tudo, né, mestre Zulu? Ele falou, olha, vocês viram o campo? Viram? Vocês querem desistir, vão voltar ou vamos jogar? Eles querem jogar, o time do Carmozina.
Agora, esperaram o dia inteiro, né? Caramba! Pô. Aí a molecada falou, pô, Zô, claro que nós estamos aqui, vamos jogar, pô. Aí vamos jogar, eu era o capitão do Falcão do Morro. Aí se combina as regras do jogo. Qual que era as regras do jogo? Se o jogo terminar empatado, o primeiro critério de desempate é bola na trave. Quem chutou mais bola batendo na trave, o travessão ou a trave lateral, vai ganhar o troféu, vai ser o campeão. Segundo critério é escanteio. Quem tiver mais escanteio a favor vai ser o campeão também, tá? Então, esses eram os critérios para se terminar empatado o jogo. Tudo legal. O juiz apitou, bola correndo não, a bola não corria, não saía quase do lugar. Né? Meu Deus. E o pessoal pedia a chuteira dentro da lama e parava de jogar para procurar a chuteira, porque ninguém podia perder a chuteira, a gente tinha grana para comprar chuteira. Sim, claro. Então você pode, perder tua chuteira, você não ia ter dinheiro para comprar outra. Fora os tombos, né? E pegava a chuteira que está no meio do barro e vai lá e joga para lá e joga para cá. O Falcão do Morro era sempre branco e preto, né? 15 minutos de jogo era cor de barro. Não dava pra... E o Carmuzina era vermelho. 15 minutos, então estava 22 jogadores cor de barro em campo. Tudo misturado, estava tudo a mesma cor, todo mundo a mesma cor. Bem, acabou o jogo. Placar 0-0. 0-0. Bola na trave, 0-0. Escanteio, 0-0. Meu... Aí eles falaram, pô, vamos disputar na moedinha do cara e coroa, né? Aí chamou o capitão do Falcão, né? Eu era o capitão do Falcão, eu fui lá, limpei o barro no peito, enfiei a camisa dentro da calça, postura de capitão, né? Fui lá e o juiz falou, olha, cara ou coroa, eu sei que eu, gentil, né? Eu deixo que ele escolha se é cara ou coroa. Eu, o capitão do Carmozinho, não lembro quem que era, escolheu coroa. Beleza. Ele escolheu coroa. Então sobrou para mim, cara. Aí o juiz jogou a medalha. Na hora eu baixinho, nem para não via a medalha. Ganhamos, saí correndo, fui lá, peguei o troféu e saímos cantando vitória do Falcão do Morro. Até hoje ninguém sabe se deu cara, se deu coroa, nem sei se a cara moeda. Mas para mim foi um verdadeiro ganhar no grito. Ganhar no grito. Então essa é a história que sempre no futebol do Festival de Várzea, que saiu tudo o contrato, mas trouxemos o troféu para casa, né? Ah, tá bom, pô, tá bom, valeu. Nossa. E eu, para hoje, né, não tão mais moleque, mas com uma visão mais ética da coisa, né, eu torço para que tenha dado coroa, tá? Claro. Mas então, só localizar os nossos ouvintes aí. Nós estamos aqui na RC Itaquera, 37,5 FM. Aqui Antônio Primos, o Cabeça Dinossauro. Hoje, aqui dentro do programa Bate-Bola com o Presidente, estamos conversando aí com Marcos Falcon. O Muniz está conduzindo aí as picapes psicodélicas aqui da nossa RC Itaquera. E o Julito está sintonizado lá em Curitiba, ouvindo a gente. Estamos aí falando um pouco do histórico aí do nosso amigo Marcos Falcon, convidado de hoje, falando sobre futebol de várzea, passando um pouquinho sobre a história de Itaquera e todas essas elucubrações futebolísticas sonoras e intelectuais, pensativas sonoras aqui no nosso programa de hoje. Retomando aqui, estamos de volta aqui na RC Itaquera. Toda sexta-feira. E como nós estamos no crepúsculo do programa, né? 21h53, primos. Estamos quase chegando às considerações finais e vamos deixar aí aberto a segunda edição com o Marcos Falcon, né? É isso aí. Na reta final do programa, o Marcos Falcon, né? Que, como eu disse no começo aí, 2 horas é pouco para a gente conversar com essa figura e contar todas as histórias que ele traz, todas as memórias, não só de Itaquera, mas do futebol também daqui da nossa região, todos os times que já falou hoje, um pouquinho de cada, porque são histórias, são memórias. Então, falou do Falcão do Morro, falou do Santana, falou do Democrático, falou do time de Itaquera antes lá, dos primórdios, um pouquinho do Elite também, todas as figuras que a gente vai mencionar também num próximo programa, quando ele tiver a oportunidade de vir com a gente reagendar aí uma parte 2. Temos aí a parte 2 que dá para fazer nesse programa. É só a gente combinar aí com o nosso presidente, o Chinito, e toda a equipe aí, inclusive o Marcos Falcon, que ele veio diretamente, né? Ele não está mais morando em Itaquera, não é isso? Não, exato, estou morando no Campo Belo. Isso. E hoje foi uma viagem, 2 horas e 40 minutos para ir lá. 2 horas de viagem para chegar aqui em Itaquera, para participar aqui do nosso programa, nessa rádio, que é a Rádio do Bairro, um dos últimos espaços de resistência aqui da nossa região. Então, para a gente encerrar o programa, né, já estamos aí no final do final,
Vou pedir para o senhor falar um pouco mais do seu livro, falar os títulos de livros que o senhor tem publicado, indicar para os nossos ouvintes aonde que eles podem adquirir o livro, e aí fazer uma última consideração, né? Alguma coisa que o senhor queira falar, dar um recado para as pessoas que estão ouvindo a gente. Fica à vontade. Obrigado pela oportunidade, né? A vocês. Obrigado pela deixa de eu poder fazer o merchandising do meu livro aqui, mas na realidade, uma ação institucional e social, porque toda a receita desses livros são revertidas para o projeto Médicos Sem Fronteiras, para essa ONG, né? Eu, ao longo da minha vida, sempre gostei de escrever contos, né, e crônicas, incentivado pelos meus filhos, agora mais recentemente pelos meus netos, né? E era sempre chamado a participar das rodas de amigos, das resenhas à beira de campo, e até mesmo nos velórios, para alegar as noites de velórios, para contar os causos, né, as histórias do nosso bairro, né? E incentivado pelos meus filhos, eu disse, por que não colocar isso num livro e editar? Não, isso dá muito trabalho. E até que chegou um ponto que, na época da pandemia, né, que eu não tinha muito o que fazer, estando em casa, em home office, fazendo pouca coisa, né, me escondendo do mundo para não pegar a Covid, e botei no papel, escrevi, produzi 3 livros, né? O primeiro livro foi Várzea Raiz, o segundo foi O Contador de Histórias, e o terceiro foi A Goiabeira Mágica, né? Os 3 livros, em edição física, vocês podem encontrar no Clube dos Autores, né? É só entrar no Google, né, digitar Clube dos Autores, vai entrar no site do Clube dos Autores e você lá procura por o autor Marcos Falcão, qualquer um dos títulos do livro, né? E você pode adquirir pela própria internet, e em 5 dias ele chegará na sua residência, né? E se você não quiser ele físico, quiser adquirir qualquer um desses 3 livros em e-book, na Amazon, ele está à disposição, basta entrar na Amazon, digitar Marcos Falcon, né? E você vai encontrar esses 3 livros também na Amazon, em versão e-book, para você baixar e ler no seu Kindle, né? A custo zero, se você for um assinante da Kindle, né? Beleza, então. Então é isso aí. Encerramos o programa agora, né? Na reta final aí, já quase atropelado pela vinheta, mais uma vez, aqui na nossa RC Itaquera, são coisas de RC. E encerrando, agradecendo a presença aí do nosso grande convidado, Marcos Falcão, Marcos Muniz, aqui Antônio Primos do Cabeça de Dinossauro, de volta aqui na RC Itaquera também, tendo o prazer de, juntos, unidos, todos, conduzindo esse programa Bate-Bola com o Presidente. Um abraço, então, e até semana que vem estamos de volta. É isso aí, né? Fique com Deus e estamos aí, de volta. É isso aí, de volta aqui na RC Itaquera, transmitindo diretamente da Terra da Pedra para todo o universo, através do RC Itaquera, www.rcitaquera.com.br. Você está no lugar e na hora certa. Venha com a gente. Acho que tudo aí vai passar rápido, né? Falei 2 horas e pouco, hein? Boa, 2 horas e pouco. Nós já aceleramos muita coisa, né? Mas é porque tem muito assunto, né? A gente falou bastante do futebol de várzea, que eu acho importante, que é um tema que o pessoal domina bem, eu acho que é importante ressaltar mesmo, porque a gente tem essa memória. E a gente, como eu falei, a gente tem que registrar, tem que fazer esses registros, porque o tempo passa, né? O tempo passa, depois as pessoas... A gente está no finalzinho do só falar que foi o comentário do Micael Nunes, do 9 horas. Boa noite, Micael. Que não dá para falar no programa, mas a gente... Isso. Na live, então, agradecer. Encerrando a live, agradecer os ouvintes que sintonizaram, que ouviram a gente, que participaram da live. O Micael Nunes, que está sintonizado aí com a gente até o final, ouvindo, participando. No próximo, nós vamos interagir um pouco mais aí. Vamos abrir para os ouvintes falarem também junto com a gente, além de Chinito, que é o condutor, que é o presidente desse programa. Tá bom? Valeu, obrigadão, hein? Pessoal, obrigado pela audiência, obrigado pela equipe que esteve aqui ajudando, né, dando as dicas, fazendo os enganches para a gente poder comentar, né? E vamos voltar novamente, se convidados, né, porque tem muito assunto para falar, né? Obrigado pela atenção de todos e desculpe pela invasão do seu espaço. Grupo Roldan, Chinito,
seguros e imóveis. Militão Produções. Aqui você se diverte.